Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Alene Viana, tudo bem, Alena? Alene, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Darson Silveira. Doutor Bruno, boa noite. Bem-vindos aí a mais uma live, né, de um colega aí, estudante raiz. Estudante raiz. Passou aí no concurso para juiz, trabalhou comigo no TRE. Trabalhou comigo no TRE, a gente estudou junto aí para alguns concursos. Esperar aí o povo entrar. E aí, Ronildo? Bruno Andrade. Boa noite, pessoal. Como é que estão aí os estudos? Estudos para concursos. Cefa, né? Cefa tá saindo em breve aí. Estudar, gente. Estudar todo dia, 2 horas, 3 horas. Chame a família, Bruno. Tem até um roteiro já aqui de perguntas pro rapaz. Nosso menino prodígio, que virou juiz antes dos 30 anos de idade, né? Trabalhando. E Bruna, qual é o perfil que ele vai usar aí? Eu já esqueci. Ele me mandou o nome aí. Doutor Câmara. Escreve aí, Bruna, para me convidar ele ou ele me convida. Pessoal, hoje a gente vai ter uma live com Aurimar Reis, ele é juiz lá do Maranhão, passou no mesmo concurso que eu, do TRE, a gente trabalhou junto aí 8 anos. E aí, com 8 anos de trabalho, a gente saiu aí uma turma, né, de 5 colegas, a gente saiu quase que no mesmo período aí, no intervalo de 2 anos, a gente se uniu e começou a estudar para concurso. E impressionante, quando a gente se reúne com pessoas com o mesmo propósito, né? As coisas acontecem, um vai puxando o outro, um vai passando, incentivando o outro. E nessa brincadeira, Aurimar foi o último do grupo que passou num concurso para juiz, concurso dificílimo. E tá aí já na magistratura aí, bem uns 5, 6 anos. É isso, gente. Se quiserem deixando algumas perguntas aí. E Bruna, escreve aí qual é o nome que ele vai entrar. Se eu sair aqui e ver no meu WhatsApp, eu é capaz da live cair. Joelson, sei, melhor professor de contabilidade aí de Belém, do Pará e da região norte, né, Joelson? Futuros projetos aí, né? Vamos botar um curso aí em Belém. Vamos colocar um curso em Belém aí, né, meu amigo? Nível que Belém merece, né? No nível do Pará. Hoje eu tive uma reunião com o Rafael Câmara aí sobre colocar um curso, né, em Belém, mas que tenha uma didática, tenha uma metodologia, tenha todo um estudo, né? Não cursos aí que querem, né, só preparar pessoas depois edital. A maioria deles é complicado aí, né? Curso regular, né? A cada 3 meses, 2, 3 meses, estudar 3 matérias, né? De forma realmente efetiva. E, enfim. Gente, eu tô esperando o nosso convidado aí. Eu não sei se ele já entrou. Ronildo. Bruna, liga pra ele aí, Bruna.
Gente, tá tremendo aí, hoje vai ser na mão mesmo. Se for para dezembro, né, concurseiro, dá tempo, né? Dá tempo de estudar até do zero. O coração do Camera aí, o Camera é só amor, é paz e amor. Hoje a gente almoçamos juntos, eu e o Camera, né? Trocamos umas ideias aí. Então o Camera ainda tá apaixonado aí por mim aí. No nosso bate-papo. Deixei ele em casa. Então, muitas ideias, viu? Eu e Camera. Gente, existe um negócio chamado transar ideias, né? Quando duas pessoas se reúnem e uma dá ideia e a outra, muito inteligente também, começam a casar as ideias e dessas ideias nascem filhos, né? Então a gente transou ideias, né, Camera? E saiu várias ideias aí pra gente tentar fazer esse ano de 2021 aí bem produtivo aí pra galera. Bruna, gente, eu acho que eu vou pausar isso aqui. Vou pausar, vou aqui no WhatsApp. Pronto, voltei. Nosso convidado é muito ocupado, viu? Trabalha de. Ele vai usar. Pois é, eu acabei de sair aqui do WhatsApp aqui pra ver o nome. Tô aguardando, ainda não entrou. Não entrou ainda. Não entrou. Deixe mensagens aí, perguntas aí para um magistrado que estudou 3, 4 anos e virou juiz. 17 pessoas. Tô esperando, gente, o rapaz. Acabei de falar com ele, agora entrou. Entrou, rapaz. Nosso menino prodígio aí. Doutora Raíssa Timbó, futura auditora fiscal do estado do Maranhão, né? Próximo concurso aí, que há 2, 3 anos, quem sabe, né? E aí, E tudo aí, bom? doutor? Boa noite Autoridade, aí. Boa noite a todos. dá boa noite aí. Se apresenta aí pro pessoal aí. Tu nasceu Eu, onde? Tu nasceu ah, onde? Tu mora onde? primeiramente, eu sou um pouco tímido, né? Então, eu vou ficar um pouco envergonhado. Deixa eu ver se eu boto uma luz aqui um pouco melhorzinha para ajudar um pouco aqui. Ah, tá muito forte essa luz, cruz. Não, vai assim mesmo. Ah, vamos, bicho, tu conduz, cara. Eu sou muito envergonhado por essas coisas. Primeira vez que eu tô fazendo isso. Mas vamos lá. Deixa eu tentar posicionar aqui. Não sei se o som tá bom. Eu tô um pouco escuro, acho que a imagem tá um pouco. A Não, luz tá tá. excelente. Tá tranquilo? Então Tá. pronto. Se o som estiver ruim, me avisa aí. Perfeito. O que que tu quer saber? Vai lá. Se apresenta aí, tu nasceu onde? Quando? Pronto, Qual a tua idade? Onde é que tu mora? Onde é que tu trabalha? vamos lá. Minha família tá me assistindo. Minha mãe acabou de me ligar, saber se eu não ia entrar na live e eu tava atrasado. Vamos lá. Bem, eu sou gaúcho, nascido em Canoas, mas moro aqui no Maranhão desde os meus 3 anos de idade. Completei 3 anos de idade aqui. Então me considero mais maranhense do que gaúcho. Sou maranhense de coração, gaúcho de nascimento. Aqui eu fiz todo o meu estudo, né? Desde o ensino fundamental, ensino médio, faculdade na UFMA, que eu fiz o curso de Direito. Cursei um pedaço também de arquitetura, né? Até a metade eu levei os dois cursos juntos, até quando a gente passou no concurso do TRE, que foi quando a gente se conheceu, lá em 2005. Depois disso, faculdade, fazendo concursos, enfim, é isso, né? Maranhense de coração, gaúcho de nascimento e Tu, colorado. pass... tu passou para juiz 2006 ou foi 7? Ou Não, 2016 ou 17? o concurso começou em 2012, foi aberto em outubro de 2012, a prova objetiva em janeiro de 2013, só que tiveram muitos atrasos, né? Tiveram também intervenções judiciais, mandados de segurança,
A prova oral foi em setembro de 2014, e eu fui fazer o curso de formação entre fevereiro e maio de 2015, e fui nomeado em 2016, em julho de 2016, foi quando eu saí do TRE. Então, eu Sim, estou não, mais ou menos com 4 anos e meio de magistrado. deixa eu só vir aqui. A Valentina aqui querendo abrir a porta aqui. Tá, eu fiz aqui uns questionamentos aqui, um roteiro, né, pra gente. Cara, quando tu passou no concurso, eu estava na Cefa, no trabalho. Eu lembro bem, né, de quando tu mandou a mensagem. Aham, E sim, esses momentos emocionantes marcam a memória da gente. sem E dúvida, sem eu dúvida. acabo lembrando exatamente onde eu estava, Eu também. te mandando áudio, te ligando, enfim. Mas é isso, Rapaz, cara. vamos lá, né? Para quem não sabe, quem estiver nos ouvindo, né? O Júlison, eu e Júlio, nós somos amigos já desde, eu diria, desde 2005, talvez, porque a gente se conheceu lá no conjunto, cruzando a rua. A gente já tinha o resultado de aprovados no TRE, né, do Maranhão. E aí, por acaso, o Júlison frequentava o meu bairro, né? E aí eu, por acaso, cruzei com ele assim na rua, aí eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, tu é o Júlio? Ele sou. Eu falei, ah, pessoal, Aurimar e tal. E já tinha um blog, né, dos aprovados TRE, tinha um Ah, blog. E aí a te- gente acabou fazendo amizade, né, te- já, antes do concurso, né, antes da posse, nomeação. tempo do Message, né? O concurso era tempo É, do Message, a gente trocava isso. ideias e tal. Correio web e tal, que tinha as informações. Fórum Concurseiros, né? Acho que nem existe É, mais Fórum Concurseiro. Tá, eu vou nem começar as sei. perguntas aqui, um roteiro pra gente Vamos lá, vamos lá. não se perder. Bora lá. Quando que tu se interessou por concurso público? Quando foi, assim, que despertou, surgiu essa ideia aí? Isso é engraçado. A primeira aproximação com o concurso público foi logo quando entrei na faculdade de Direito, né? A minha família, meu pai, né? A família do meu pai tem umas famílias amigas, né? Do Ceará, da origem dele. E um dos filhos de uma amiga dele era patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal. Ele até faleceu há talvez uns 8 anos atrás, num acidente que foi aqui, né? Indo para Caxias, um acidente na ponte. A viatura deles esbarrou no ônibus na ponte, tombou de costa para a ponte, enfim. Eu lembro E desse foi, acidente. e aí, ali foi o primeiro contato, né? Meu pai, bom, vai fazer o concurso, vira PRF, né? Porque ele já tinha uma vida boa, ganhava bem, né? PRF. E aí eu fui fazer. E eu até assisti um dos teus últimos vídeos, né, no YouTube, que tu fala, uma parte que tu falava assim, acho que do vestibular, ou de alguma prova de concurso, que tu falava assim, que tinha física, e que por ser estudante de física, se achava o bonzão que não era preciso estudar para física, porque era o teu curso. Eu fui no mesmo pensamento. Esse concurso foi em 2004, eu já estava na UFMA, que eu entrei em 2003, né, primeiro semestre de 2003, e esse concurso foi em 2004. E eu pensei, não, eu sou estudante de Direito, eu vou passar nesse concurso. Era CESP, certo e errado, eu acredito que eu saí negativo. Se pudesse, eu teria saído negativo, porque eu não tive estratégia nenhuma de prova, saí marcando tudo, aquela de uma certa, uma errada anula uma certa, eu fui nessa linha. Foi trágico, né? Não sei, eu nem olhei resultado, não olhei meu gabarito, não tinha a menor experiência. 2002, Paralelo, 2003, por ali, né? Um colega meu passou, Roberto, nesse concurso. eu acho, talvez tenha sido até antes, não, acho que foi isso mesmo, foi até antes de eu entrar na UFMA, talvez mesmo. Não tinha experiência nenhuma de concurso, nunca tinha me interessado de fazer concurso né, na área de serviço público. E depois que eu entrei na UFMA, aí sim, é aí que eu tomei conhecimento do mundo, né, dos concursos públicos, do serviço público, né? Alguns colegas meus já foram fazendo concurso, um foi passando para a Assembleia, o outro para Tribunal de Justiça. E aí foi quando saiu o concurso do TRE, né? Eu acho que até tu falou na live com o nome dele lá, Júlio, que é auditor hoje, que era lá do O TRE, Andrei. o André, isso. Me deu uma falha, eu ia falar André, eu sabia que tinha um alguma coisa. Que o concurso foi até suspenso, aí reabriram as inscrições. Eu tenho uma leve lembrança que eu me inscrevi na reabertura. Eu não ia participar do concurso, eu não estava estudando mesmo. E aí, um dado dia, saindo eu era estagiário do Banco da Amazônia, lembro bem, estagiário do Banco da Amazônia. E aí foi que a minha chefe, que era a chefe do setor jurídico, uma advogada, que falou: por que tu não faz concurso do TRE? Eu falei: tá.
paguei lá mesmo no banco um boletim ainda, que era naquela autenticação mecânica, e fui estudar para o concurso, né? Me lembro que nesse dia que eu fiz a inscrição, eu cravei a minha posição. Eu estava saindo da UFMA com os colegas, eu falei, rapaz, eu me inscrevi para o TRE. Aí eu também me inscrevi, tal, tal, tal. Eu falei, eu vou passar e vou passar em 12º. Porque no edital, eu me lembro que para São Luís eram 17 vagas, né, para São Luís. O resto era interior. Eram E até então, pouquinhas vagas. ainda não tinham não tinha aquela lei que dobrou. Ô, Valentina. Dá tchau Ei, pro tio. Valentina. Tchau. Sim, vamos lá, com ela mesmo. É, pronto. Improvisado. E aí eu não tinha aquela pretensão de ser o primeiro colocado, até porque eu não me achava naquele momento capaz, mas também não queria ir para o interior. Então eu fiquei, não, vou passar em 12º. Deu certinho, passei em 12º, fiquei em São Luís. E ali é aquilo que tu tinha falado também no teu vídeo, que é uma coisa que eu costumo sempre dizer para as pessoas, né, quando elas vêm perguntar para a gente, né, porque é comum quando você está numa batalha de concursos, você quer conhecer a experiência daquele que já passou, né? Daquele que conseguiu chegar lá, onde você quer chegar. Então, assim, eu conversava com muitas pessoas, tirava dúvidas, perguntava como era o método de estudo, como estudava. E uma coisa que ajudou muito, o ambiente que a gente estava. O nosso ambiente eram pessoas que estavam o tempo todo pensando em concurso, né? E com isso a gente acabou, né, vamos dizer assim, contaminado pelo ambiente, né, de estudar para concurso, né? Então foi mais ou menos isso, o ambiente. Pronto. Ela quer Sim, participar, né? vamos lá, continuando. Sim, Pronto. Então isso, o ambiente, né, do TRE, já no TRE, a gente continua, depois de algum tempo, depois de passar daquela euforia, né, de primeiro cargo, primeiro emprego, mas tu começou direito antes de entrar no TRE. eu Quando passei o vestibular, eu terminei o ensino médio em 2002, fiz o vestibular, o PSG, né, pela Universidade Federal, e o desistiu de PASAS. arquitetura e foi fazer direito. Não, não. Eu passei nos dois, Nos né? dois. E levava os dois ao mesmo tempo. A arquitetura era à tarde, lá no Centro Histórico, ali no Reviver. Até umas 6 da tarde, eu pegava, descia e pegava na Praia Grande o meu ônibus para ir para a UFMA. Aí fazia direito à noite. É vida, E hein? era puxado. Eu saí de casa meio-dia, eu saí de casa para pegar um ônibus, que eu tinha que chegar uma da tarde, mais ou menos, 1h20, na Faculdade de Arquitetura, né? Aí passava a tarde todinha. E à noite ia para o curso de Direito à noite e saía de lá 10 da noite, chegava em casa quase 11 da noite. Isso todos os dias. Isso foi entre 2003, 2004, 2005 abriu nosso concurso, né? A gente fez o concurso. 2006 nós fomos nomeados, tomamos posse no dia, a gente tomou posse 24 de março de 2006. Entrou em 2006. Né? em 2006, a gente entrou em exercício jurídico, vamos dizer assim, de direito no dia 24, uma sexta-feira, mas de fato, no dia 27, que foi a segunda-feira, a gente começou a ambientação. Aí eu tive que optar, né? Tive que largar a faculdade de arquitetura, porque era no mesmo horário, à tarde, né? O TRE era à tarde, de 1 às 7, e a minha arquitetura era à tarde, então eu tive que abandonar. Continuei o curso de Direito, trabalhava pela tarde e fui concluindo o curso de Direito pela noite. Foi isso. Tá, depois que tu entrou no TRE, a Kalina perguntou bem aí como é que tu conseguiu os 3 anos, os 3 anos, né? Explica Ah, pra ela sim. aí. É, para o Tá concurso de por... magistratura, Ministério Público, eu não tenho certeza agora com relação à Defensoria Pública, se não me engano, são só 2 anos, assim como delegado, mas para magistratura e promotoria, precisava de 3 anos de prática jurídica. O meu cargo lá no TRE era de ensino de nível médio. Eu e Júlio, nós éramos técnicos judiciários. E para fins de aprovação, de inscrição definitiva no concurso da magistratura, você precisa comprovar a prática jurídica de 3 anos, seja na advocacia, seja no exercício de um cargo privativo de bacharel em direito, como analista judiciário, que mais que eu posso pensar? A própria defensoria pública, delegado, são cargos privativos de bacharel em direito. O meu caso, eu era nível médio, né? E aí ficou essa circunstância. Passou-se a aceitar que você exercesse as atividades por meio de declaração, foi o que eu obtive pelos setores, porque eu fiquei lotado desde quando eu entrei no TRE, nas assessorias jurídicas dos membros do tribunal, né? Eu trabalhei nos gabinetes dos juízes eleitorais, trabalhei na corregedoria, na presidência, sempre em setores que tinham a afinidade e tinham, dentre as atribuições, o contato com o direito. E assim que eu precisei da inscrição definitiva, peguei a declaração do meu órgão lá do TRE
descrevendo as atividades que os meus setores e as minhas lotações, e isso foi aceito, né, pela banca examinadora do meu concurso. Se não fosse aceito, eu teria que entrar pelas vias judiciais, mandado de segurança, para fins de garantir a minha continuidade no concurso. Porque, veja só, imagina para uma pessoa que ocupava um cargo como o meu, de nível médio, que naquela época eu acredito que era o cargo que melhor pagava no serviço público para nível médio, a gente ganhava relativamente muito bem. Eu teria que abandonar, ou até então não tinha passado em outro cargo de nível superior. Eu vinha passando, eu vinha fazendo concurso de analista Brasil afora. Pois é, isso aí que eu queria, antes de passar para juiz, né, a gente fazer Uhum. uma linha, porque as pessoas pensam que é só um mar Não, de não. rosas, né? Não, É antes fosse, só. meu amigo, antes fosse. Pois é, Antes fosse aquela chuvinha que a gente disse que seria lá pois no é. TRE. Não, isso aqui é só uma chuvinha, a gente está só passando o tempo. Não foi, não. Mas conta aí, né? Quais os concursos, né? Eu tinha numerado aqui. Entramos no TRE, tu fez PRF, não passou, fez TRE, passou. Uhum. Trabalhou lá em assessoria jurídica, inclusive assessor de juiz. Esse meu Foi amigo é tão assessor. competente que eu vou falar vou começar aqui as sinceridades da vida. Vai lá, vai lá. Ambientes de tribunais são horríveis, muito, muito puxa-saco, muita gente puxando tapete. É. É horrível. Eu conheci pessoas enfim, dava nojo, né? Mas, por um lado, eu vi colegas sendo convidados, né, a serem assessores, como tu, João, Guimarães, que eram da minha turma e que me orgulhavam em ver que ser competente ainda, né, ainda Valia a pena, tinha, né? valia a pena. E Aurimar é um dos que foi convidado, né, cara que se esforçava mesmo, ele foi convidado a ser assessor de um juiz. E ser assessor de um juiz né, são 7 juízes, né? TRE, não é Lá isso? a corte são 6 membros, com o presidente 7. 7. Isso, Então, o presidente e voto de Minerva, ou votos administrativos. a verdade é que o juiz só vai alguns dias na semana e o assessor é que estuda o processo, Não, não analisa. falo. Hoje eu sou juiz, hoje eu sou O juiz juiz. eleitoral do TRE, o juiz eleitoral do TRE vai lá e o assessor é que faz toda a análise e dá, né, as propostas, enfim. Não, o assessor, o trabalho do assessor é de minutar as decisões, né? Ele faz o esboço, faz todo o rascunho, deixa bem avançado, e aí o juiz, que é o membro do tribunal, ele vai concordar ou não, né, com o que tu escreveu, com a minuta, né? Ele dá os parâmetros, olha, eu quero que esse caso eu quero julgar dessa forma. Nós, como os assessores, temos que trabalhar para encontrar os argumentos, já saber mais ou menos a linguagem do juiz para quem a gente trabalha, né? A gente aprende a linguagem, a gente acaba conhecendo o modo dele decidir determinados casos, e a gente trabalha justamente nesse sentido, assessorando, né? Porque como a demanda de processos são grandes, uma pessoa sozinha não daria conta. Então, existem os cargos de assessores para isso, né? Para prestar esse apoio. Mas, ao final e ao cabo, quem decide é o próprio juiz, porque ele que assina, né? Até porque, se tiver errado, ele que assinou, ele que assume a responsabilidade. Se está certo, e ele que Embora, assume. embora que quando dá certo, o mérito é dele. Quando dá errado, ele vai demitir o assessor, né? Há casos na história, há casos na história. Pois Graças a é. Deus eu não passei por isso. Mas essa parte aí, Júlio, se tu me desse 2 minutinhos para explicar, para contar isso, acho muito legal essa parte da minha vida, porque foi a primeira aprovação que eu passei, né? Ser assessor. Como é que foi? Tu falou assim, o meu amigo é competente e foi convidado. Não foi tão assim. Vamos lá. Quando eu entrei no serviço público, no TRE, até então eu não tinha tido nenhuma experiência de vida, de trabalho, Eu né? também. Dois, Não tinha, 20, 20, eu entrei 20 acho que anos de com, idade. 20, eu 21. tinha, eu tinha 23, eu ia fazer 23, eu entrei no ano de, a gente entrou em 2006, eu ia fazer 23 em outubro, então eu entrei com 22 anos, sem nenhuma experiência, né, de trabalho. Até então, o que a gente aprendeu? A gente estudava a 8.112, que tem lá os deveres, né, obrigações, responsabilidades do servidor público, tá lá tudinho, né? Poder hierárquico tá lá também, né? O poder disciplinar, tá todo lá na 8.112. Eu memorizei aquela lei de cabo a rabo e achava que, como servidor, eu era um cumpridor, vou usar essa palavra, pode estar errada, mas eu quero usar ela nesse sentido. Eu era um cumpridor de funções, era meu pensamento. Eu tinha que cumprir ordens, receber ordens e executar.
Quando eu entrei no gabinete, que é até com o Guimarães, nosso colega Guimarães, que é analista do Ministério Público da União, lá em Palmas, passou em primeiro lugar e no critério de desempate ficou em segundo lá. Eu fiquei na minha. Achava que como eu tinha que esperar o trabalho chegar até mim. Até então, eu não conhecia a palavra proatividade. Não sabia nem que existia essa palavra. O meu chefe não me chamava atenção. Não me chamava atenção. E os dias foram passando, os meses foram passando, até que no dado dia, houve uma reunião entre dois gabinetes, que eram os dois chefes dos dois gabinetes, um do lado do outro, né? E chamou os 4 servidores que compunham os gabinetes. Eram 2 no gabinete, 2 em cada gabinete, né? Dois técnicos que trabalhavam para o assessor. Eu e Guimarães no gabinete, no outro gabinete era João Viana, que é promotor de justiça, né? Colega nosso, amigo nosso, que eu acho que daqui a alguns dias tu deve fazer alguma live com ele também, acho bacana. E o outro, eu não lembro quem era, não sei se era Enésio, mas enfim. Os dois chefes já tinham conversado entre si. Até então, o meu destino já tinha sido decidido. Eu só era uma oportunidade para eu ser avisado, ou como eles queriam, que eu tomasse a iniciativa de pedir para sair. Eles chegaram, conversaram, fizeram vários floreios, dizendo que a equipe precisava melhorar, que a equipe precisava algumas coisas, e que necessariamente uma colega nossa tinha que ir para os gabinetes. Hoje é minha grande amiga. Se ela estiver assistindo, não estou culpando ela, ela não teve culpa nenhuma. Andréa Espósito, nossa amiga. Gosto demais, amigona, mesmo de coração. E ela tinha que ir para o gabinete. E aí os chefes, né, perguntaram, alguém tem que se oferecer para ir para o outro gabinete, para o gabinete mais temido, que era do então juiz Lorival Cerejo, hoje desembargador, inclusive presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E ninguém que se manifestou. Eu, na minha sensação que estava cumprindo com o meu dever, calado fiquei. Ninguém vai se manifestar? Não? Então tá bom, Aurimar, é tu. Foi um baque na minha vida. Para mim foi assim, eu fui ao chão. Me lembro desse dia que João me ajudou muito. Ele foi conversar comigo e tal, porque eu fiquei muito mal, cara. Eu me senti assim, para mim foi um decreto de incapacidade. Para mim ali, primeiro trabalho, menos de um ano, um menino, 22 anos, não tinha experiência de vida nenhuma, e levei esse baque da vida, cara. Fui ao chão, me senti... Eu nunca me propus, Júlison, a ser medíocre em nada que eu me proponha a fazer. Então eu não vou fazer algo que eu não sei fazer com excelência. E naquele momento eu achava que eu fazia meu trabalho bem, mas não. Fui colocado como incapaz. Foi o pior dia ali naquele momento da minha vida, né? Fiquei mal, fiquei acho que uns 3, 4 dias mesmo bem down mesmo, bem depressivo. Fui pro gabinete do então assessor que o pessoal não gostava muito, do juiz que o pessoal tinha medo, porque ele era uma pessoa mais reservada, mas o pessoal tinha medo. E ali foi a minha, vamos dizer assim, a minha ressurreição, assim, vou dizer assim, a minha recuperação. Dia após dia. Redenção. Pronto, era a melhor palavra, estava tentando buscar isso aqui na cachola. E dia após dia, tive que aprender na marra, porque eu fiquei sozinho no gabinete, havia cobrança, eu não sabia como era fazer uma decisão judicial, nunca tinha tido experiência. Comecei a perguntar, tirando aqui, pegando, lendo um voto de outro. O juiz que hoje é o desembargador, me lembro que uma vez ele fez uma pergunta boba, Júlison, que até hoje eu morro de vergonha. Para um estudante de direito até então, eu não sabia o que era trânsito em julgado. Ele perguntou para mim se uma decisão tinha transitado em julgado. Só isso. E eu, sem saber, eu falei, meu Deus, o que ele está me perguntando? Aí eu falei alguma bobagem lá, não, doutor, tá no interior. Aí eu fui me informar o que era trânsito em julgado, depois eu fui com muita humildade e falei para ele, doutor, desculpa, falei uma bobagem, mas eu fui estudar o assunto e é isso. Júlio, eu venci a resistência desse juiz. Ele entrava na sala, não cumprimentava ninguém. Aí eu começava, boa tarde, doutor. E ele nem olhava, passava reto. E fui insistindo, até que começou batia de olho assim de lado. Olhava assim, batia a cabecinha um pouquinho, depois mandava o braço. Até que depois, boa tarde. E assim foi. Hoje, tem uma grande consideração por mim, assim como eu tenho por ele. Onde ele me vê na rua, em outros estados, já em congresso que a gente participou, que ele era palestrante, fez questão de falar comigo, perguntar da minha monografia. E quando ele voltou ao tribunal, já como presidente do Tribunal de Justiça e foi como presidente do TRE, me convidou, mas na verdade eu já era, pronto, eu pulei um pouquinho no tempo. Continuei no meu trabalho nos gabinetes e aí fui me esforçando e passei a me dedicar e a me destacar como um bom assessor. E aí começou a surgir as oportunidades. Tem uma função comissionada ali, estão precisando de alguém. Quem? O Aurimar é bom. Fui para lá, peguei uma FC1, fui trabalhando com minha FC1,
Fui fazer um seletivo no gabinete desembargador do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Velter. Passei muito bem, fui convidado. Avisei meu chefe que sairia. Meu chefe era o Gilson, muito gente boa, gostava demais dele. E ele não quis abrir mão de mim no gabinete, né, da corregedoria. Falou, não, irmão, tu não vai sair. Eu falei, mas lá eu vou ganhar melhor. Ele, não, eu vou conseguir uma função melhor para ti. Consegui uma FC4 para mim. E depois disso, surgiu para ser realmente, efetivamente, assessor de um juiz, né, para pegar a função comissionada, cargo comissionado CJ1. E aí eu fui ser assessor do juiz federal, doutor Magno Linhares. Depois disso, eu fui ser assessor da doutora Kátia, como juíza, que é juíza de direito do Tribunal de Justiça, que foi quando o desembargador Lourival assumiu e me convidou. Olha, eu quero que você trabalhe comigo na presidência ou na assessoria da juíza, mas eu preciso de você porque ela não tem, aí não tinha trabalhado no eleitoral, eu preciso de alguém que possa ajudar ela. Você pode ficar com ela? Eu falei, não, desembargador, o que o senhor me colocar, eu vou fazer. E foi assim, né? Minha carreira no tribunal foi com um baque, mas eu não me deixei abater, né? Resolvi pegar todos os meus cacos e disso, né, de fazer do limão uma limonada, eu fui tentar, né, mostrar que eu era capaz, né? E foi assim, né? Então, depois disso, eu não deixei mais de ter minhas funções comissionadas, meus convites para trabalhar nas assessorias, até o dia que eu saí mesmo, do tribunal. Pois é. É um padrão, a gente só cresce nos momentos de dificuldade, né? Quando tá É, tudo bem, tudo beleza, a gente não muito cresce, não cômodo, né? melhora, né? Então, essas situações de desconforto é que faz a gente usar a mente, se questionar, né? É. Beleza, agora vamos para a parte difícil aqui, né? Hum. Desde que a gente entrou no TRE até a gente sair do TRE, a gente fez, né, alguns concursos, né? Eu fiz vários, Júlio, eu fiz Pois vários. é, eu quero, e são esses concursos que a gente aprende muito, né? Eu falo muito para a galera assim, cada concurso que eu, entre aspas, não passei foi essencial, entendeu? Nos Uhum. demais, até eu passar o aprendizado, me conhecendo, me testando. Então, fala aí os concursos que tu fez durante o TRE que tu não passou, e É muito concurso. principalmente. Não, mas fala os principais Tá, e os vou tentar lembrar. motivos. Tu consegue identificar os motivos que tu não passou? Porque a galera faz concurso, não passa, e simplesmente não passei e não tira uma lição, Sim. não aprende, não detecta porque não passou, entendeu? Não faz uma análise. E acho que é o maior erro esse, entendeu? Então, lembre aí os concursos que tu fez na época, se tu fez para analista. Ó, o primeiro concurso de nível superior que eu fiz foi eu acho que foi a AGU 2009, que eram 2 dias de prova. Sem preparação nenhuma, né? Fui estudar sem método, sem técnica, sem conhecer banca. Eu fui mesmo assim, como franco atirador. Então passei, para tu ver como assim, como a gente não tem nem a menor experiência em concurso mesmo, concurso que te exija muito, né? Nem a prova eu quis trazer para casa, meu gabarito. Eu saía antes da prova, antes de acabar, né, antes de liberar o caderno de prova, não conferia gabarito, não queria nem saber, eu esperava assim, não, se eu passei, passei. Então dali, inclusive, eu não conseguia nem tirar um aprendizado. Isso foi depois, conversando com quem já vinha passando em concurso. Me lembro que tinha um amigo nosso, acho que tu conhece ele, o Marcos Frois, que hoje é defensor público, gente boníssima, assim, uma pessoa acima da média. E ele que falava, olha, faz prova de concurso, faça concurso, faça, mesmo que não esteja preparado, mas faça. Está estudando? Faça. Você vai se testar naquele momento, naquele ambiente de tensão, no limite Só, do tempo. só uma pausa aí, Orimar. Eu falo isso Hum. demais para a galera. Concurso de auditor são 20 matérias. Se você estudou 10, vá testar as 10 Vá, sim, para saber se naquelas 10 você está bem, se está bem, você está indo no exato, caminho reto, no caminho exato. certo, entendeu? Estudou 5, vai fazer as 5, vai ver que as 5 que você estudou. Eu sempre falo que o concurso de auditor para técnico, o nível de questão não muda, só muda o número de matérias, são Sim, 20 matérias, entendeu? Então eu falo demais isso, tem que fazer, porque você vai se tem que fazer, conhecendo tem que e você fazer, vai fazendo os ajustes na caminhada, entendeu? sem dúvida. Continua, te interrompi só porque realmente eu bato muito nessa tecla aí. Não, e tem que bater. Eu sempre falo isso para todo mundo, né? Concurso é disciplina e dedicação. Disciplina mesmo, você não é uma coisa de sobrenatural, não é sobre-humana, não são os superdotados que passam no concurso, não. É dedicação, né? Se você tiver disciplina, dedicação, você tiver força de vontade, e aí se você puder, ainda assim, aliar tudo isso
como uma técnica, com um método de estudo. Aí pronto, é questão de tempo, isso aí é fato. Há uma fila natural no concurso público, que a gente até falava, eu acho que isso lá no TRE, há uma fila natural. Vai entrar quem não desistir. Quem não desistir, entra. Vai se testando, fazendo concurso, faz aqui, leva a bomba, mas vai saber, não, aqui em civil já melhorei em relação àquela prova. As questões já me pareciam muito claras, muito fáceis. Não, aqui em constitucional não foi legal, eu tive uma caída em relação à prova anterior. E assim foi indo. Mas vamos lá, concursos. Eu comecei depois da AGU, que eu não tive essa experiência muito boa, eu comecei a fazer concurso de analista, né, de tribunais. Aí eu fiz analista TJ Maranhão, cheguei a passar, mas passei longe, fiquei classificado, né, vou dizer assim. É, fiz TRE também, eu fiz TRE Tocantins. Esse foi eu passei, fiquei em 29º por um vacilo, perdi uma questão besta de eleitoral, uma questão idiota. E quando eu estava para ser chamado, eu era o próximo. Faltava uma para mim, o concurso expirou. O concurso expirou, eu era o próximo. Graças a Deus, que bom. Expirou na minha cara, mesmo assim, mas eu já estava aprovado no TJ Maranhão para juiz. Então, assim, não me abalou tanto, mas se não tivesse, eu ia ficar muito mal. Passei para analista da Justiça Federal, né? E aí foi outro erro, por um desligamento meu. Eu poderia ter me inscrito em outras varas federais, né? Que eu fiz meu polo, a minha local de vaga, né? São Luís, mas eu poderia ter me inscrito quando começou a abrir outras varas federais, Brasil, dentro do TRF1, eu podia ter me inscrito e podia ter ido. Aí quando eu acordei, eu me inscrevi para a vara de Balsas, né? Que estava sendo instalada. Mais uma vez, eu quase fui chamado, e aí foi eu aprovado para juiz no Maranhão. Uma pessoa que estava logo atrás de mim pediu para eu desistir, né? Porque sabia que eu tinha passado. Não é uma coisa fácil, porque você não pode abrir mão de um cargo enquanto você não tomar posse e entrar em exercício ainda, né? Você só pode parar quando você entrar em exercício. Mas eu estava tão assim, feliz com a vida, no que eu queria ajudar mais uma pessoa, que eu pedi a desistência do concurso lá da Justiça Federal. Não sei se ele chegou a ser chamado. Pronto. Fiz Justiça do Trabalho também, analista do TRT. Nada passava, né? Só ficava esbarrando ali, classificando e tal. Aí foi quando o João, nosso colega João Viano, começou a estudar para concurso de nível superior, magistratura e promotoria. E aí, né, comecei, não, eu também vou estudar, né? E aí foquei em magistratura. E aí agora eu posso falar com mais lembrança do que foi, porque foi um período que realmente eu me dediquei, tentei, levei muita porrada, né? Eu fiz ao todo, se eu não estiver enganado, acho que uns 17 concursos. 15 para juiz, 14 para juiz, 2 de promotor e 1 de defensor público, lá no Tocantins, né? Não passei em nada. E a Só UEPA ficava aqui, chegando. no Pará? Fala pra UEPA aí da galera. Fala aí, a galera Isso, me esqueci desse. UEPA, o pessoal. O EPA, Fala aí. Procurador do Estado do Pará. Eu nem lembrava porque eu queria desligar esse concurso da minha cabeça. Foi o concurso assim, foi o concurso mais, eu não posso usar palavrão, mas assim, foi o concurso mais, rapaz, bizarro. Pronto, a palavra bizarro, porque as questões eram coisa de louco. Era assim, era 5 itens, a prova de múltipla escolha, 5 itens de opção. Cada item era um enunciado gigante e você tinha que ir lá nas opções. Apenas o item 2 e 3 está certo, o 2 e o 4 está errado. Então, assim, era uma prova extremamente cansativa. Então, foi um concurso, rapaz, eu não sei nem qual foi o meu resultado. Sei que foi o concurso para ser esquecido, um concurso muito difícil. Não sei se essa banca continua fazendo provas desse naipe, né, desse formato, mas foi um concurso realmente bem cabuloso, viu? Bizarro foi o concurso. E pronto, aí resolvi focar mesmo em magistratura. Por quê? Porque os editais de magistrados, eles são regulamentados, né, pelo CNJ, né? As matérias são as mesmas de todos os concursos para magistrados do Brasil, né, magistratura estadual. E aí eu pensei, não, a magistratura estadual é um ciclo, ele é um fato cíclico. Sempre tá tendo concurso de magistrado, porque sempre tem as aposentadorias, os falecimentos, e aí sempre tem vaga, e também tem a própria expansão da justiça. Então eu foquei na magistratura estadual e fui fazer. Fiz São Paulo, fiz Ceará, no Nordeste acho que eu só não fui na Bahia, mas Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, eu fui fazer. Pará fiz Goiás, fiz Minas Gerais, São Paulo, como falei, foram esses os concursos. Então, assim, servia para me testar,
não passava, num concurso ou outro eu ia melhor, né? Aí no outro já caía bastante, e aí a gente servia isso como parâmetro para correção. Não, eu vou estudar mais essa matéria, porque eu não estou indo bem nela, né? Eu Pela bênção le... de Deus, passando no TJ Maranhão, as etapas. Calma, ainda não chega no TJ, não. Bora lá. Tá, vamos lá, O que é que vamos tu lá. atribui não ter passado nesses concursos? O que é que tu atribui? Ó, é, nos meus concursos, o concurso. É engraçado, né? Que eu passei no TRE Maranhão e no Tribunal de Justiça do Maranhão. E o engraçado é que eu fiz as duas provas foi na mesma escola, que hoje é o Pitágoras, ali no Turu, né? Mas o que que eu atribuo, cara? Assim, lógico, você tem que ter muita fé, né? Você tem, assim, quem tiver fé, respeito quem não tem religião alguma, mas enfim. Eu tinha muita fé que eu ia ser abençoado por Deus no momento que eu ia passar, né? Mas disciplina. Como é que eu posso dizer? Hoje, talvez hoje, com a cabeça que eu tenho mais, né, mais experiente, né, nessa relação, com relação ao concurso, talvez eu tivesse obtido resultados melhores se eu tivesse procurado algum método mais eficiente. Mas o que é que eu falo? Como eu falei no começo, eu conversava com quem tinha passado em concurso, de juiz, de promotor, para tomar a experiência deles. Pô, você chega hoje, do dia para noite você decide. Uma hora você decide fazer concurso. Até aquele dia você não tinha nada. Eu não tinha material, eu não sabia que professores estudar, eu não sabia como estudar, qual horário, quantas horas, que é como tu aponta muito sobre isso, livros, enfim, não tinha nenhuma orientação. E aí foi tomando experiência, conversando com colegas, como tu, que na época eu acho que foi tu que me apresentou mesmo aquele site, acho que era qual, cara? Ponto dos concursos? Não. Como era? Até aquele professor lá do Ceará, Emerson Castelo Branco, que era professor de Direito Sim, Penal, acho. Como era o nome desse curso? eu vou passar. Eu Eu, vou passar. eu vou passar. Eu vou Isso, passar. eu vou passar. É o berço dos Esse maiores aí. professores hoje Pois é, que foi existem. esse. Aí foi pegando, não. Aí eu meio que assim, eu conversava com várias pessoas e tentava, experimentava o método dessas pessoas, né? Como tu me deu dicas lá de resumo, fazer resumo, fichamento para poder você otimizar seu tempo, né? Revisar a matéria. Eu sempre tive essa dificuldade, reconheço, né? E aí outras pessoas, videoaula, eu também tenho dificuldade com videoaula porque eu acabo pegando sono, né? Então assim, o que me deu eu pego no sono. Eu durmo. Depois eu vou contar uma Vi- história disso aí, vai. 20 minutos eu já estou dormindo, faz tempo. E aí, assim, eu fui pegando experiência, né? Marcos Preuss foi uma pessoa que eu também tirava dúvidas. Ele falava, o meu jeito de estudar é ler. Eu leio tudo que eu posso. E aí eu passei a criar esse hábito de leitura. Tanto que eu fiquei marcado na minha família, entre meus amigos, que eu ia para o aniversário, eu estava com um papel na mão, com uma Xerox para ler, o tempo todo. Estava parado em algum lugar, lendo, 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 lendo. Aí foi que eu comecei a tentar criar meu método, né? Meu jeito de estudar. Então, assim, eu atribuo um fator de relevância para a aprovação, o ambiente onde eu estava, né, envolvido por pessoas que estavam com o mesmo foco, com a mesma determinação de passar no concurso, conversar com pessoas que já tinham passado por esse caminho, tomar a experiência delas para que eu pudesse elaborar o meu jeito de estudar com A alguns Bruna, erros. a Bruna tá falando aí, banheiro. Levava livro pro banheiro, deixava do lado ali. Para mim não aparece isso, exatamente. Isso que eu ia falar. Eu ia para banheiro, cara, com meus livros, com meus papéis para estudar, pô. Era o tempo que eu tava ali, eu não perdia Os meus tempo. banheiros eram fórmulas anotadas até o teto. E tu tá ali, tá olhando, lembrando. Olhando, Funciona! você não pode perder Funciona! tempo. Você não pode perder tempo. Todo o tempo do mundo é precioso. Eu fazia, assim, para mim o melhor horário para estudar era pela manhã. Então o que eu fazia? Acordava muito cedo, 5h40 da manhã eu já acordava, deixava o cérebro acordar um pouquinho, mas era um compromisso. 6 em ponto eu começava a estudar. E eu começava a ler direto, né? Pois é, Quer falar? tem um padrão aí, sempre estudar no mesmo horário, o organismo se condiciona e ele já fica receptivo de conhecimento. Agora sim, tu cometeu um erro que tu não tá lembrando, que eu criticava muito, te Vai lá. xingava, A que rocha. tu tá esquecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, TRE é trampolim para outros concursos? Se for um trampolim, É, rapaz, era uma ideia nossa, né?
era uma ideia do TRE. O TRE era um ambiente bom para estudar, mas É verdade que só se trabalha a cada 2 anos lá? não, isso aí não é verdade. Um dos maiores mitos. Maiores mitos. Até porque as eleições não acontecem a cada 2 anos, ela acontece a cada ano. Pode dizer assim, tem um ano, aí tem um ano que não tem eleição, que é intercalado, e vem o segundo ano, desde o começo do ano já começam os atos preparatórios, né? Os setores mais administrativos começam a trabalhar na realização da eleição, informática, administração, que é questão de contratações e etc. E o meu setor, que era a assessoria, né, os gabinetes dos juízes, tinha processo todos os dias. Todos os dias tinha processo. Toda semana tinha 2 sessões, né, do plenário. Então, assim, é um engano que não trabalhamos, só trabalhamos a cada 2 anos. Mas, de todos os órgãos, e hoje, pela experiência que eu estou no Tribunal de Justiça, eu posso dizer, o TRE é um órgão que você tem um trabalho, tem, mas não chega, não sei outros setores, não posso falar para os outros setores, né? Mas não chega a ser exaustivo, não seja se permite que você tenha talvez um pouco mais de tranquilidade. Tanto que eu, quando chegava no TRE, eu tirava uma horinha. A primeira horinha, que estava muito tranquilo, o expediente, o movimento era quase nenhum, que as pessoas estavam chegando, eu tirava para ler. E todo intervalo que eu não tinha, já tinha terminado meu trabalho, meu processo, leitura. Ia lá, fazia umas questões. Eu deixava para fazer questões no TRE, não fazer questões no TRE. Mas o Eu tempo que eu tinha no também, TRE, eu algumas. fazia questões, porque era mais fácil, porque a qualquer hora você podia ser interrompido. E numa leitura, se eu for ser interrompido, até eu recobrar a concentração, vou perder muito tempo, né? Então, questões era uma coisa muito prática. Não precisa de muita concentração, é algo Não, atípico, entendeu? você está se testando, é aquele momento que você vai se testar e vai revisar a matéria pelo próprio teste, né? Então, eu fazia questões nesses intervalos que eu tinha de hora mais, né, folgada no TRE. Mas é isso, trampolim, eu não sei se. Mas muitas pessoas passam, né? Muitos colegas nossos passaram no TRE, né? Eu atribuo ao horário, que era tarde, e a gente só Gostava demais. tinha pela manhã para estudar, que é o melhor horário quando Isso, você acorda com a mente. Toda vez que você dorme, você reseta a mente, apaga e acorda com ela limpa. Então você já vai exatamente. estudar com a cabeça tranquila, limpa, entendeu? Exatamente. Para mim era o melhor horário. Aí eu É fazia o quê? cientificamente, né, pela neurociência, é o melhor horário, E sem entendeu? saber, eu não sabia isso, eu nunca fui ler sobre isso, né? Depois que eu dei umas lidas sobre isso, que sempre falo mesmo que o horário para que o corpo, que a mente, né, esteja limpa, leve, não esteja cansada do dia, né? Ah, porque, enfim. Agora, assim, o maior erro teu que tu não lembra, tá? Hum. Que eu brigava contigo, que eu dizia que era até desculpa que tu já dava. Brigar, a gente briga muito, né? Brigar, né? Enfim. Ah, Tu, vai lá. tu estudava em casa dos teus pais com vários irmãos e tu estudava na sala com barulho, televisão. Rapaz, Júlio, E tu vinha para mim, para os colegas reclamar que lá em casa ninguém deixa eu estudar. Tu sempre botava a culpa na tua família, nos teus irmãos. E eu sempre brigava contigo, cara, tu tem que ter um ambiente, um canto, um silêncio. E aí eu vou te lembrar também que no ano que tu mais estudou na tua vida, tu foi morar sozinho num apartamento lá no Arerizal, e Aham. ali sim tu teve um ambiente de estudo, entendeu? Sim, Mas sim. até então tu só botava a culpa, né? Que é uma responsabilidade de cada um da gente, é autorresponsabilidade, é criar o seu ambiente, e tu sempre vinha para mim e me irritava de cara, entendeu? Tu não quer passar, se tu quisesse passar, tu já procurava um ambiente, um local e estudar na biblioteca. E teve um É, ano que tu foi lá, né, morar sozinho no apartamento. E eu acho que foi o ano que realmente, o teu ano que a gente chama, a gente tem um ano. Enfim, foi um ano que realmente dá virada aí, entendeu? lá em casa, aí vou fazer essa parte, né? Lá em casa é uma casa. Minha família está escutando. Minha mãe, eu não quero culpar ela de jeito nenhum, pelo contrário, eu dedico essa vitória a ela e ao meu pai, que com muito esforço conseguiram, né, nos dar estudo e condições de estudo, mesmo com toda a luta do mundo. Tu Mas lá não em tá casa é uma vendo as casa. mensagens, não? Tu não tá vendo? Não, Eu tô para mim não evitando aparece. te interromper, porque o pessoal brigou comigo aí na live do ambiente que eu. Enfim, Não, eu para mim não tá bati. aparecendo. Não, não A aparece para mim. Hélida, a Hélida Reis escreveu aqui. Minha prima. Escreveu, a Aurimar escreveu que tu ia ser juiz na parede da cozinha lá de Foi, casa, quando eu era foi, adolescente. Então, foi. Antes do vestibular, não, foi uma das últimas vezes que eu fui para Fortaleza, eu acho que eu já estava aprovado no vestibular da UFMA, fui
com os dois primos meus, Darquinho, que deve estar assistindo, Darkson, e Crisóstomo. Olha os nomes, Aurimar, Darkson, Crisóstomo. Tem até uma história engraçada sobre isso, no dia que a gente foi no kart. Mas, enfim, a tia Aurenice, né, que é a mãe da Ellie, da minha prima lá de Fortaleza, ela colocou pra gente colocar os sobrinhos tudinho, né, colocar nos azulejos da cozinha, com um pincel que não saía. Você vai ser o quê, tal? E o pessoal foi botando, eu botei juiz federal, né? Eu nem cheguei a fazer, eu acho que eu nunca fiz concurso de juiz federal, mas enfim, cheguei a ser juiz. E foi assim, né? Foi meio que. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia passar um concurso desse, porque é um concurso muito difícil. Para mim era algo inatingível, né? Era algo assim, quase inalcançável passar no concurso desse, porque são muitas etapas. Mas legal de Hélida ter lembrado disso. Parece que esse azulejo ainda existe até hoje. Acho que a tia Aurenice falou para mim um dia desse que ainda tem esses azulejos lá com os nomes, com essas previsões aí. Eu sempre falo o poder da escrita, se as pessoas soubessem, né, o poder que tem a escrita, tanto que, né, nas cavernas, aquelas escritas, a Bíblia, as escrituras, enfim, É, eu prego muito escrever, fazer resumo à mão, e tem um processo cognitivo aí muito poderoso, entendeu? lá do ambiente que tu falou, realmente foi um erro. Isso aí, toda pessoa que for estudar e se dedicar a estudar, ela tem que ter um ambiente bom. Um ambiente limpo, sem muita informação, sem muita sujeira visual, nem nada que tire a sua concentração. Tem às vezes pessoas que vai para um quarto e fica de frente a uma janela. Ela, sem perceber, ela bate a vista fora da janela, ela acha que ficou um segundo olhando o horizonte. Quando ela olha para o relógio, já foi mais de 30 minutos, perdido no tempo. Então, assim, lá em casa, como é uma casa de conjunto residencial, só tinham 2 quartos, né? A casa, a mamãe derrubou, meu pai derrubou a casa, fizeram uma casa nova, mas fizeram só 2 quartos para 5 filhos. Até hoje eu brigo com a mamãe sobre isso. Eu falei, mãe, a senhora já tinha 5 filhos, não nasceram filhos depois de 2 quartos. Mas enfim, ela tenta justificar lá do jeito dela. E eu não tinha ambiente. Realmente eu não tinha ambiente onde estudar. Então eu estudei o quê? Eu botei uma mesa dessas de plástico branca de frente com uma parede, para não ter nada de me desconcentrando, mas era assim, do lado era a televisão, o telefone e a porta que batia toda hora. Então, assim, por Ideal, isso, ambiente ideal para ser é, reprovado. mas por isso que eu acordava muito cedo. Eu falei, eu tinha que começar a estudar antes que esse povo acordasse, né? Somos 5 filhos, né? Até então morava todo mundo lá em casa. E aí eu começava a estudar às 6 horas da manhã. Quando dava lá pelas 8, começava a zoada, né? Era zoada, era cachorro, era telefone, era televisão, comida, prato zoado, enfim. Toda Depois, né? desculpa que tu precisava, né, Não, para se justificar. depois quando a gente vai, né, abrindo os olhos para muitas coisas, Amadurecendo. amadurecendo, a gente percebe que a gente realmente culpa o mundo por nossos problemas, né? Eu poderia, já era servidor TRE, eu tinha condição financeira de alugar um apartamento e morar. Eu não tinha era feito essa escolha de morar sozinho. Até que, em determinada situação da vida, resolvi sair lá da casa dos meus pais, aluguei um apartamento na Aririzal. Na verdade, eu já tinha um apartamento no Recanto dos Vinhais, né, um apartamento lá Hum. que eu vendi. E fui para Erizal, morei 2 anos, eu acho. Foi realmente 2 anos que eu, né, só vivia estudando, né? Eu acordava, me lembro que minha alimentação era baseada em misto quente. Era café da manhã era misto quente, almoço era misto quente. Eu morava sozinho, não tinha quem fazer comida para mim. Era misto quente e suco de acerola. Era isso, almoço e café da manhã, almoço. Mas foi um tempo que realmente me fez, né, conseguir, né, ter um ambiente bom, silencioso. Você aprende que você percebe que você precisa de um ambiente, realmente é essencial você ter um ambiente para estudar. Você não pode. Investimento, foi um ótimo investimento, Foi. né? Isso até tu me ajudou nisso aí nesse ponto, um livro, né, que tu me repassou na época. E aí uma das partes que eu consegui chegar a ler, que eu sou muito desconcentrado, eu nunca consegui terminar livros na vida, né? Mas eu cheguei a ler essa parte da preparação do ambiente. Aí eu fui lá, comprei uma mesa, né, uma mesa de escritório, comprei uma cadeira relativamente confortável. Comprei até aqueles abafadores de construção civil, porque eu não queria ter interferência de som nenhuma do meu conjunto, do meu apartamento lá. Tinha um morador lá que de vez em quando, 5 da tarde, ele resolvia brincar de skate, fazer a zoada da rodinha no skate, e aí era meio complicado. Mas foi realmente um momento, foi bem lembrado por ti, né? Foram 2 anos e foi dali que eu já saí de lá. Me lembro que do dia que saiu o resultado do meu concurso, dia 14 de setembro saiu o resultado do meu concurso, no mesmo dia eu peguei minhas coisas e vim embora.
voltei para casa dos meus pais. Eu já não É, aguentava mais objetivo ficar concluído com sucesso. com sucesso. Eu não aguentava mais morar sozinho. É, cara, porque assim, as pessoas não têm noção, acham que depois que a pessoa passou no concurso, isso aí teve a vida boa, que seja e tal. É, eu tive muitas crises de choro, Júlio. Mas assim, crise de olhar pro, eu sozinho no apartamento, olhar para o teto e chorava, meu irmão. Chorava que doía, aquele choro que você tenta segurar porque você está sozinho. E chorava, que assim, era o peso de me, não posso dizer assim, de me provar que eu era capaz, era o peso de poder dar de alguma forma ajudar minha família, meus pais, né? Meus pais, né, são comerciantes, né? Minha mãe já teve a loja dela, meu pai é representante comercial. Então, assim, como eu digo lá em casa, a aposentadoria deles são os filhos, né? Então, eu tinha em mente que eu precisava passar num concurso bom para ter uma renda boa, para ter uma condição de vida relativamente boa. Não se enganem quem pensa que juiz é rico, que ganha uma fortuna. As pessoas têm a impressão que juiz ganha 50, 100 mil reais, ou quem dera. Nosso Quase, salário tá quase. nem perto, meu amigo, tá, quando um dia aumentar. Mas enfim, é um salário bom, né? Eu não posso, não reclamo, não posso reclamar, né, do salário. Mas também tem toda uma gama de atribuições e de responsabilidades que a remuneração ela tem que ser condizente, né? Mas enfim, foi um momento da minha vida bom, cara, que em 2 anos eu consegui realmente passar no concurso, né? Eu consegui ter um ambiente que me permitia estudar. Foi realmente Legal, bem lembrado, bem legal. lembrado. Agora eu falei, muitos colegas da área, da área de exatas, eles têm dificuldade de estudar direito. Só fala aí como era o teu estudo de direito, já que tu não estudava exatas, era só direito. Então, É, para quem quer, na maioria dos concursos exige direito, entendeu? uhum. Então, dá uma contribuição aí, já que as pessoas dizem, né, que não existe fórmula mágica. Como é que tu estudava direito? Vamos lá. Como é que tu estudava É, direito? é isso, né? Como eu falei, é importante para a pessoa que está se dedicando a concurso, ela conhecer e tomar a experiência de várias das pessoas que já passaram. Você pode, eu costumo dizer assim, que é importante você estudar pelo método que lhe é confortável. Não adianta você querer forçar, pelo menos é o meu pensamento, você querer forçar a barra com um método de estudo de outra pessoa. Ah, fulano estudou daquele jeito, estudava 10 horas por dia, então eu tenho que estudar 10 horas. Fulano assistia 5 horas de videoaula. Se não dá para mim, não é confortável, não vai entrar nada nessa cachola. Então, assim, o meu jeito de estudar, eu dividia ele em 3 etapas, não é ciclo, não é etapa, é forma. Eu lia primeiramente a lei seca, que eu falo, né, os códigos, eu lia para poder. Eu pegava, eu tinha um edital, eu via o tópico, né? Eu ia lá no Código Civil e lia aquele tópico na lei seca. Dali, passava por uma. Porque o concurso de magistratura, ele não é um concurso, ele é um concurso volumoso, tem muitas matérias, é o direito todo, Dá para mas entender direito civil, lei seca, na primeira leitura? Dá para entender? assim, dá, algumas coisas dá, cara. Algumas coisas dá para Algumas você. sim, mas tem coisas É, que só um livro, é, né? Ou um isso vídeo, aí. né? E aí vem a segunda parte que eu falo do meu estudo. Então eu lia a lei seca, que era a visão da própria lei, porque a doutrina ela busca a lei. É na lei que nasce a doutrina, a videoaula, né? Então eu lia a lei seca, os códigos, e depois disso eu ia esclarecer minhas dúvidas pontuais no livro. Geralmente eu utilizava sinopse, né? Eu lia uma sinopse. Se ainda a dúvida continuava, aí eu ia para uma videoaula específica daquele assunto para tentar ver se o professor falando, eu ouvindo, ele dando exemplos, a coisa resolvia. E por último, a fase de estudo era resolver questão. Resolver questão é essencial. Não tem outro, para mim, não tem. É o arremate de um estudo é você resolver questão. Você tem que resolver o máximo de questão possível, porque as questões elas acabam se repetindo nos concursos, com outra redação, mas você consegue identificar que aquele tema, você já fez uma questão com aquele tema. Então, Tá. basicamente era isso. Lei seca, doutrina, sinopse, às vezes um livro com uma doutrina mais densa, quando ainda assim a sinopse era muito rasa, videoaula quase nada para mim, pelo menos, não era interessante, mas, por exemplo, o nosso colega, nosso amigo João Viana, ele gostava de videoaula. Ele lembra de videoaula que ele assistiu num DVD de 2011 que ele tinha em casa. Ele tem uma memória que... Então, cada pessoa tem uma memória. Eu tenho uma memória visual. Eu consigo lembrar, às vezes, da frase no livro que eu lia. Já tem pessoas que têm uma memória, né,
auditiva, outro em memória visual, de videoaula, de escrita, né, de memória, por exemplo, tu gosta muito de fazer resumo. Eu tentava fazer, mas quando eu via, eu acabava escrevendo quase tudinho, copiava o livro todinho, eu não É, conseguia fazer uma, uma, uma associação que resumisse todo aquele parágrafo, todo aquele tópico, né? Eu não conseguia fazer. pois é. Hoje talvez eu faria. Mas eu resumia para depois explorar minha memória visual nas Aham. revisões. E eu tinha Sim. imagem dos meus resumos. Eu brinco com as pessoas que eu colo na prova. Aham. É, Ah, se sim. são 200 assuntos, eu tenho 200 resumos que eu revisei tanto eles, passei. E tá tudo visual, né? E na hora da prova eu lembro até da posição do resumo, É, onde é que essa informação, entendeu? Os mapas eu, eu, mentais de lei. Então, eu tinha um pouco dessa memória visual nos livros, né? Eu não conseguia fazer bem os resumos, então eu forçava a leitura. Para mim, basicamente, era leitura. E também, junto para a magistratura, era essencial ler os informativos de jurisprudência do STJ e do STF. Para isso, tinham sites que faziam todo um resumo, fazia toda como vou dizer assim, organizava, né, a jurisprudência semanal dos informativos. O Dizer o Direito era um dos melhores, para mim é o melhor, assim, a linguagem era excepcional. Tinha Exinf e vários outros, né? E você contratava também alguns sites que tinham esse trabalho, né, de organizar a jurisprudência, resumo, associar questões daquela jurisprudência para que você, quando caísse na prova, soubesse, né? Então, basicamente era isso, Júlio. Lei seca, doutrina e questão. Para mim é o tripé que para mim funcionou, né? Para mim era o meu tripé era esse, né? Eu fazia o quê? De manhã cedo, como eu falei, eu estudava muito, leitura, lei seca, doutrina. E de noite, quando eu já chegava ao trabalho e durante o expediente algumas vezes, eu estava um pouco cansado, eu ia fazer questão, que era a hora que eu revisava a matéria, né? pois é, a gente está com um curso aqui, né, de legislação, o Uhum. curso da Cefa, mas as pessoas perguntam muito se é vídeo, se é vídeo, se é vídeo. Até um colega meu aqui, muito inteligente, o André, ele fala que as pessoas estão condicionadas a aprender assistindo aula. Uhum. Eu não Mas, gostava muito, não, cara. mas tem que ler, tem que ter a parte Tem que escrita, ler, né? Eu até tem que indico ter. muito o professor Pi, ele fala aula dada, aula estudada. Mesmo que você assista uma aula, Uhum. você vai ter, você entende, aí você vai aprender em casa estudando, né? Então É, é tem que ter a importante. parte da leitura Leitura, escrita, do tem que raciocínio. ter, É um tem estudo que ter. ativo, né? Porque vídeo é estudo passivo, você está recebendo Uhum. informação. Não Eu existe um durmo, processo cognitivo. Pois é, um dos eu durmo. sintomas disso, né? Que é Agora que eu eu não vou, tô longe. agora eu vou contar aqui um fuxico, né? De tu dormir, né? Ah, vai lá. Eu tava na. Cuidado, cuidado, meu amigo, cuidado. Não, essa é para menores de 18 anos podem Ah, escutar. Eu vai tava, lá. eu tava com esse rapaz em Nova York, na Broadway, assistindo Aladdin. A gente pagou caríssimo o ingresso e eu lá assistindo. E quando eu olho pro lado, o rapaz dormindo. E Eu durmo, meu amigo. o cara. Eu não consigo assistir filme cinema. Eu tenho que todo filme de cinema eu paguei duas vezes o ingresso porque eu assistia uma primeira metade e depois eu ia assistir o resto ou deixava chegar em casa para assistir no Netflix ou baixar na internet alguma coisa. Eu durmo, cara. Eu durmo assistindo televisão. Para mim, o meu sonífero é uma televisãozinha ligada. Pois Durmo é. rápido. É por isso que tu foi assistir o filme da Lady Gaga, né? Quantas vezes? Qual filme, cara? Nasce uma Nasce uma Estrela. estrela? É. Não, esse filme acho que eu assisti todo, pô. Eu conseguia dormir, cara, em filme como X-Men, cara, que é só zoada, é porrada, é tiro e eu dormia. Pois é, cara. Aí uma das últimas perguntas aí, gente, se vocês quiserem deixar perguntas aí, né? Mas e aí, ó, tem fórmula mágica ou pelo menos algum caminho menos espinhoso aí dos erros que tu concluiu ao longo aí? Passa uns erros aí que tu acha que a galera tem que evitar. Eu gravei um vídeo no YouTube dizendo compre erros. O que é Sim, eu vi. comprar erros? É procurar ler livros, né, para aprender com pessoas. E Mas, Júlio, meus primeiros quais os erros foi. maiores erros? Bota aí 5 erros aí que para ninguém cometer aí. Rapaz, é difícil enumerar, são tantos, mas é engraçado que a memória da gente, a gente tende a esquecer das coisas assim, é, essas coisas, dessas dificuldades. Se eu te perguntar um dia, quando vamos lá, tu tem um corte na tua testa, provavelmente foi uma queda, tu bateu essa cabeça aí e cortou.
tu vai saber que aconteceu isso, mas tu não lembra da dor, tu não lembra daquilo que tive naquele momento. Então eu não consigo me lembrar muito das minhas dificuldades, mas um dos meus erros foi me achar autossuficiente, vamos dizer assim, porque eu era estudante de direito e que eu já estava estudando o que era matéria, uma parte do concurso, boa parte, talvez 60% das provas de nível médio e analista, se bem que analista é o direito como um todo, né? Mas nível médio tem 60% da prova é direito, 40% conhecimentos gerais, vamos colocar assim. A minha autossuficiência, eu achava que, por ser estudante de direito eu vou passar. Não estudava com dedicação. Mas quando eu passei no TRE, foi engraçado, para tu ver como não existe fórmula mágica. É um erro você escutar fulano dizer, não, você tem que estudar 4, 5, 8 horas, senão você não passa. Tem gente que já escutou isso, e eu já tentei, eu já corrigi, eu falei, olha, não é assim, cada pessoa é uma pessoa diferente, tem pessoas que precisam dessas 8 horas para aprender, como tem pessoas que com 2 horas aprendem. Então, assim, no TRE, nosso concurso TRE, era engraçado como eu passei sem muita organização de estudo, mas eu passei com 1 hora de estudo todo dia, mas era 1 hora com qualidade. Era a hora, olha só como são as dificuldades da vida. Eu saía do Banco da Amazônia, 1 da tarde, com fome, ia pegar um ônibus na Integração, que era bem em frente ao Reviver, chegava em casa quase 3 da tarde. Com o almoço já estava gelado, pegava o restinho que a mamãe deixava na panela lá, bifezinho, um restinho de arroz, comia gelado. O que eu fazia? E 5 da tarde eu tinha que pegar meu ônibus para ir para a UFMA. Nesse momento, nessa época, a UEMA estava acho que de greve, então eu estava com a tarde livre, né? Então eu não estava indo para arquitetura. E aí eu dormia 3h30, eu tirava um cochilo até mais ou menos 3h45, 15 minutos só, para poder descansar a cabeça um pouco, e estudava, mais ou menos de 3h45 até umas 4h45. Parava para tomar banho e ir para a UFMA, pegar meu ônibus para ir para a UFMA. Então era 1 hora só de estudo. Mas me lembro muito bem desse momento, que era 1 hora de estudo que eu consegui, cara, ler e reler a 8.112 3 vezes, li a parte da Constituição do concurso 3 vezes, li a parte de administrativo, que era a Lei 8.112, entre outras coisas, umas 3 vezes. Então, Tu tá falando algo aí 3 vezes, entendeu? São uh, padrões que eu identifico padrões nas pessoas, eu sim, compilo. Repetição é a mãe do aprendizado. o meu professor de matemática, ensino médio, dizia assim, a repetição é mãe da retenção. Era a frase Pois dele, a é. repetição é mãe da retenção. Eu nunca esqueci essa frase dele. Eu falo nos meus E, vídeos, só tem duas formas de memorizar pro resto da vida: repetindo ou com emoção. Por isso que as uhum, pessoas lembram de certos momentos da vida, às vezes bons ou traumáticos, porque teve uma carga de emoção muito forte, né? Ou repetição, porque incomoda o cérebro e ele, vou precisar disso sempre, aí ele grava na memória permanente, entendeu? E eu, por eu isso, juro, né, que eu falo para as pessoas fazer um resumo, por quê? Porque ela vai ter que repetir no futuro. E ela vai repetir, tem que estudar 4 horas de novo? Não, gasta 15 ela- minutos, 20. E tu tá falando aí, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes. eu coloquei 3 vezes, mas podia ter sido até mais, né, em Mais, algumas matas. mais, muito mais, muito É. mais. 5 vezes, Mas 6 vezes, até, né? essa parte que tu falou aí de momentos, talvez, sei lá, traumáticos da pessoa, de dificuldades que você tem pessoas que canalizam isso para né, para o engrandecimento. Eu me lembro que eu passei no TRE, essa é uma fase que isso nunca esqueci. Eu só passei no TRE por uma humilhação que eu passei, que eu carrego até hoje, pela minha chefe. Somos dois, meu amigo. Eu Aurélio me lembro, Arraes entrou aí, Aurélio Arraes. deve ser parente, talvez. É, Vixe, ego Aurélio. eu não lembro por Aurélio, eu não estou lembrando, mas enfim, não estou vendo. Mas perdão se for meu parente, meu primo, não estou conseguindo lembrar por nome. Tá. Mas vamos lá. No Banco da Amazônia, que eu era estagiário, a minha chefe, espero que ela não esteja vendo, mas enfim, ela não me dava trabalho do direito. Eu era mais ou menos um office boy dentro do banco para ela. Mas para mim, a gota d'água foi num determinado dia que a minha mesa ficava atrás da dela. Ela ficava mais na frente, a minha mesa atrás da dela. E ela me chamou, Aurimar, vem aqui. Aí eu fui lá, né? O cliente que eu ia receber um processo para fazer uma petiçãozinha, uma coisa, ela mexe nessa tomada bem aqui. Cara, ela só queria que eu mexesse na tomada da mesa dela. Eu tive que me abaixar. Eu mexi naquela tomada com tanto ódio, Júlio, isso que eu falei, essa humilhação eu não vou passar nunca mais. Que essa mulher podia ela mesma mexer na própria tomada. Me fez sair lá de trás para eu mexer na tomada. Eu falei, não, eu vou passar nesse concurso do TRE. E foi engraçado que na minha despedida, eu não tô querendo falar isso aqui por questão de arrogância, não, nem soberba. Mas na minha despedida, ela ficou chateada. Ela fez a despedida lá, comprou um bolo e tal, mas ela me lembra da frase dela assim: olha só, esse moleque vai ganhar mais do que eu. É. Ela era advogada do banco e ia ganhar mais do que ela como.
Eu saí com uma satisfação tão grande. Enfim. E assim, o que eu falo, o que eu costumo dizer para as pessoas, até falei isso para Darkson, não sei se ele está assistindo, aqui meu primo. Se você tem que se motivar, você tem que se ver na onde você quer chegar. Por exemplo, o Darkinho ele está se dedicando em concursos aí da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, enfim. Eu me via naquele momento que eu estava me dedicando para concurso de juiz, eu queria me ver de toga, eu queria me ver julgando o processo, eu queria me ver naquela posição de juiz. Isso me motivava. Visualização. Isso, eu coloquei na cabeça que eu queria me ver daquela forma, vestido a toga. Eu visualizava o dia da minha posse, que eu queria estar naquele dia que para mim seria emocionante de ver meu pai, minha mãe realizado, minhas irmãs, vendo que, né, o filho deles conseguiu. Enfim, eu me emociono um pouco quando eu lembro. Um dia antes da minha posse, eu tive a grata sorte que na minha leva, foram chamados 5 na minha leva, né? 5 candidatos. Só eu era do Maranhão, os outros todos eram de fora do Maranhão. Eu, dessa chamada, eu era o terceiro. Por tradição, o primeiro chamado faz o discurso de posse. Ele abriu mão. Ele disse que não queria. Não sei porquê, não quis, tal. Ele perguntou se alguém queria. Na hora, no grupo da gente, que a gente tinha feito um grupinho de 5, falei, eu quero. Aí eu fiz, né? Para mim era uma satisfação. Aí eu fui fazer um discurso um dia antes, 7 e pouco da noite, minha posse era no dia seguinte, mais cedo. Fiz um discurso, tá até no YouTube, até botei lá, discurso de posse TJMA. De vez em quando eu assisto, não tem uma vez para eu não chorar, né, desse discurso. Porque para mim foi assim, ó, era o ápice de uma dedicação, né, de tempos em que eu abri mão de tantas coisas, né. Todo mundo sempre me viu como uma pessoa que sempre foi estudiosa, caseira, realmente eu nunca fui festeiro, nunca fui. Mas assim, sempre fui visto como estudioso. E eu acho que também as pessoas depositavam muita expectativa em mim, né. E eu não queria, de alguma forma, frustrar, não só por eles, mas por mim também, porque eu sempre fui muito competitivo, né? Eu nunca quis ser, senão, o melhor da sala, destacado entre os melhores da escola. E para mim foi uma satisfação, né? Conseguir vencer um concurso que eu vinha levando bomba em vários concursos. Isso vinha demolindo a minha autoestima como, meu Deus, eu não vou conseguir passar. No nosso, para quem não sabe, quem estiver nos assistindo, nós éramos 5, nós somos ainda, né? Amigos, 5 amigos. Eu, Júlison, João Viana, André Guimarães e André Medina. Quando começou, Júlison acho que foi o primeiro a sair. Depois foi André Guimarães. Depois foi o André Guimarães, acho que foi o primeiro, André Guimarães, O André. que foi para o MPU. Depois foi tu. Depois foi Medina, né? André, análise do MPU. Tu, auditor fiscal do Pará. Medina para perito da Polícia Federal. João, para promotor. 6 meses de estudo Medina, né? A gente brinca, né? Que ele estudou com apostila de banca, só pode. Concurso aí é 6 meses. Mas é um cara muito inteligente, tinha Muito uma base, inteligente. passava em Tinha, primeiro tem, lugar para analista. e Entrou ele capta muito bem as coisas. e Ele ao tem uma contrário capacidade. de muitas pessoas arrogantes que passam em concurso, Medina chegou para mim, Júlison, me ajuda. Eu digo, pô, cara, o cara passou em primeiro lugar para analista pedindo ajuda para um técnico. E eu dei Uhum. umas dicas para ele lá e tal, de Toda dica é impressão. bem-vinda, toda dica é bem-vinda. 6 meses depois, impressionante o Medina, o cara Foi. fora de série, né? Eu Às espero que vezes, ele esteja falando a verdade, que foi 6 meses. Eu fico às vezes desconfiado. Eu falei, não é possível, esse cara já vinha estudando, porque não, ele passou muito bem, né, no concurso da Polícia Federal, que é um concurso extremamente disputado. E cara, depois, organização, não planejamento. disciplina e dedicação, cara, para passar Pois no é. concurso. E aí depois João Viana para promotor e ficou quem? Aurimar. E eu só tinha essa única chance. O último, vai O morrer último. aí, vai morrer aí. Não, era meu medo, É. era esse. Eu falei, meu Deus do céu, todo mundo saiu, fiquei, cara. Eu já tava entrando em depressão. Eu falei, meu Olha Deus, como todo tu mundo. canaliza, né, a tua motivação. Vem do É, medo, do medo. Eu do não sou. medo, isso. Foi basicamente isso. Eu falei, não queria ficar ali, não, cara, sozinho, todo mundo, meus amigos. Eu começava a ver os dias que seriam depois. Eu falei, meu Deus, eu vou conversar com quem? Não tem ninguém mais aqui, eu não tenho amigos. Eu precisava passar. E foi Tu, muito legal, cara, tu isso aí. nunca, tu já percebeu? Tu nunca foi motivado por coisas boas, e sim por medo. São duas formas, né? Tu era medo, tu Foram. foi humilhação. Eu passei no TRE porque eu tive uma humilhação e eu falei, eu Uhum, nunca mais vou sofrer esse tipo de humilhação. E passei no é, TRE e 2 anos depois comprei uma casa de leilão da Caixa, perto da tua casa. Com 22, uhum, 23 anos de idade, eu já tinha minha primeira casa. E sim, tudo por causa de, às vezes, um evento na vida, um acontecimento que você toma uma decisão, né? E fala é. que nunca mais e aquilo ecoa, né? Rapaz, Nos teus dias.
É né? importante você colocar um direcionamento, né? Assim, tem pessoas que, como tu falou, talvez não passaram dificuldades na vida, então, assim, o único norte delas são coisas boas. Uma pessoa, um amigo que passou, ele vê, não, eu também posso passar. Meu caso foi essa situação, marcou para mim um pouco dessa humilhação. Eu falei, não, eu vou estudar e eu vou passar. Passei. De juiz, né? Foi um concurso muito difícil, porque foi aos trancos e barrancos, né? Eu não tinha passado na primeira leva da primeira objetiva, eu não tinha passado, já continuei estudando para outros concursos. Aí o concurso foi suspenso, recorrigiram a prova, eu entrei no limite, no corte, entre os últimos, empatado com os últimos, com corte 62. E as provas discursivas, segunda etapa, que na verdade são duas etapas em uma, que é as 5 questões discursivas e 2 sentenças, né? Você só tem as sentenças corrigidas se você passar nas 5 discursivas, que é do primeiro dia. Saiu o resultado, a prova já estava marcada para 15 dias depois. E eu nunca tinha feito na minha vida uma sentença civil, nunca tinha feito uma sentença criminal. Eu era do eleitoral, só fazia os votos, né? Que é em grau de recurso, é diferente, um pouco diferente do desenho de uma sentença. Criminal, então, bem diferente. E aí eu entrei num grupo de estudo de pessoas desconhecidas que nunca tinha visto na vida, e eu virei só um espectador, para olhar o que eles faziam. Porque eu não tinha tempo mais, só tinha 15 dias, e eu tive que observar como eles faziam sentença. Graças a Deus, passei, e fui para a derradeira prova, né, a prova oral, a tão temida prova oral, porque é todo o peso do concurso naquele momento. Tudo, ou você passa, ou você volta para estaca zero, lá para o início, né? Então, Vamos acho que um falar de, concurso. vamos falar de Deus aqui. Antes da tua prova oral, que eu sei da tua história, né, em detalhes, melhor do que tu. Aham. Melhor do que Não, Vossa Excelência, né? Desculpa aí, doutor, desculpa. nada disso, não precisa não. Um dia Ah, antes da prova oral, foi um rapaz no seu apartamento. na verdade, Conte. vou contar essa parte. Eu gosto de contar essa parte da minha vida. Algumas pessoas não sabem, mas eu gosto de contar até para, não digo assim, fazer as pessoas acreditarem, né, em algumas coisas. É, a intervenção de Deus na minha aprovação com o curso foi muito grande, né? Se alguém tem dúvida, que tenha, eu respeito, quem não acredita. Os Mas eu, humilhados serão exaltados. Isso aí desde a é, adolescência. E é Essa engraçado, passagem. eu não sou muito religioso. Eu nem gosto de frequentar culto, missa, que seja, porque como eu falei desde o início, eu durmo. Eu já cansei de apagar no meio do culto, da missa. Eu apago, eu durmo. Então eu fico com vergonha, constrangido, porque a pessoa está lá, né, fazendo toda. E eu dormindo lá. Às vezes eu ronco, e é o mais constrangedor que eu dou aquela roncadinha. Ah, tu ronca? Eu achei que só eu roncasse, né? Não, a gente tem provas que você ronca para matar mesmo um quarteirão, mas enfim. Esse concurso eu tive muitas intervenções, né, assim, da manifestação de Deus, mas os mais próximos do dia da prova. Quando saiu a data da prova oral, minha prova oral foi marcada para o dia 11 de setembro, o famoso 11 de setembro, né, que acontecem desgraças no ano, ou que são os filhos de ano novo, como eu costumo dizer, que os nascidos, tem muitos nascidos em 11 de setembro, inclusive tu, é 11 de setembro, não é isso? Tu é 11 de setembro, né? Sim, senhor, doutor. 11 de setembro. Pois é, tu é filho de ano novo. Teus pais Certo. namoraram no ano novo. Nasceu certinho. Essa é uma teoria minha. Fui feito E, celebrando, né? Vida passou nova. no... Isso. Pois Pode é. ver que tem muitos nascidos nessa época, 11, 12 e 13 de setembro. Ariadne, minha Todos irmã, irmãos, né? eu digo meu pai e minha mãe estavam namorando no ano novo, que nasceu certinho. Enfim, eu tive cuidado, ou a preocupação, sei lá, nessa época eu estava lendo aqueles livrinhos, tô até com um aqui, não sei se é da data, esse livrinho aqui assim, ó, presente diário, pão diário, né, que são passagens bíblicas para cada dia e você fazer uma leitura. Vamos, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver que hoje é 6 de fevereiro? Sei lá, 7, eu acho. 6, 6 de Acho que é fevereiro. 6. Vamos lá, e daqui no dia 6 tem uma leitura, tem uma leiturazinha aqui no dia 6. Uhum. Eu, sabendo que o meu dia da prova previsão era dia 11, eu fui ler um mês antes qual era a mensagem bíblica que estava lá no dia 11 de setembro de 2014. Era uma passagem que falava acho que era um lazarento, parece, uma pessoa que tinha lepra, acho que era isso, que ele encontrou Jesus lá no meio da multidão, Jesus curando um e outro, ele encostou a mão lá em Jesus e pediu, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser me curar, que o Senhor me cure. Aí Jesus botou a mão na cabeça dele e falou, ser curado, vai, não diga a ninguém. Eu fiquei com essa mensagem na cabeça. Eu falei, cara, se Jesus quiser, se Deus quiser que eu seja juiz, eu vou pedir e espero que ele me atenda.
E aí foi isso. Guarda esse ponto aí da mensagem bíblica. Um dia antes da prova, eu me hospedei, na verdade, eu me hospedei no hotel da realização de prova. 2 dias eu reservei lá, um dia antes e o dia da prova. Porque eu não queria correr risco de, no trânsito, furar um pneu, ter um acidente, alguma coisa e perder a prova. Dormi lá. Um dia antes, fui jantar, inclusive, com meus amigos, né? E aí, João, nosso amigo João Viana, foi estudar comigo durante a tarde, né? Lá no hotel. E ele levou, a gente foi resolvendo questões, estudando, revisando umas coisas, ele foi fazendo perguntas, porque João já era promotor, já tinha passado, né? Promotor que eu digo, porque ele já tinha passado, já tinha saído o resultado dele no dia, acho que dia 5 de setembro. Ele já tinha recebido o resultado dele, ele era promotor. O último que faltava sair do TRE era o Aurimar. Tanto que a gente tinha um grupo no TRE que fala assim: o último apague a luz. Nosso grupo no TRE do WhatsApp era o último apague a luz. E João levou um livro e deixou aberto no último capítulo. Ele falou: Aurimar, estuda isso aqui. E eu falei, eu olhei para aquilo ali, eu falei, não, isso aqui não. Era um tópico sobre contratos aleatórios, direito civil. E eu falei, não, eu não vou estudar isso aqui porque no concurso anterior do TJ Pará, 2 meses antes, a mesma banca tinha feito essa pergunta. Eu falei, não vou estar aqui, isso não vai cair, não vão repetir essa pergunta. No jantar, antes da noite, né, no jantar nesse jantar que a gente foi jantar, eu comi sushi, eu, ele, a esposa dele, minha esposa, que é a irmã, que é a irmã da esposa dele, ela me deixou um material de resumos da faculdade dela, que tinha as ações constitucionais, ADC, ADI, ADCOM, né? E eu, né, dei uma lida na ADCzinha rapidinho e tal. Então, memorizo esses dois casos. Uma pessoa me deu um material de resumo de ADC, ele me deu um material de direito civil. No dia que foi, um dia antes da prova, a gente participa da sessão secreta de escolha dos temas, né? Um sorteio, né? E aí eu meti a mão na sacolinha. Era uma sacolinha que tinha 4 números, 1, 2, 3, 4. E, né, cada tema, né, cada número era um tema, uma parte do edital que eram 4 matérias. Na divisão do edital da prova oral, eu, na minha nenhuma confiança em mim, né, naquele momento, eu tinha colocado que eu só tinha chance de passar se eu pegasse o ponto 3, que era civil, processo civil, constitucional e direito consumidor. E aí fui lá, chamaram o meu nome, Aurimar, aí lá fui eu pegar, meter a mão na sacolinha. Na hora que eu meti a mão na sacolinha, eu fechei os olhos e me lembrei dessa passagem do livro. Aí eu fiz a minha pequena oraçãozinha. Falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu seja juiz, que o Senhor me faça pegar o ponto 3. Júlio, eu meti a mão na sacolinha, quando a minha mão estava saindo, eu não sei onde eu esbarrei na boca da sacola e não sei o que foi, meus dedos se abriram. Caiu o cartãozinho, eu não sei que número era. Já me deu nervoso, eu tive que mergulhar a mão de novo. Na hora que eu puxei, o ponto 3, cara. Ixi, minha mão se tremia. E a gente tinha que mostrar para a câmera, para registro, né, da solenidade. Minha mão mostrava assim, a minha mão, eu mostrando o ponto 3, eu sorria. Eu falei, gente, não tô acreditando nisso. Corri, a gente tinha 24 horas do sorteio para a prova. Então, como o meu sorteio foi de manhã, a prova seria no dia seguinte de manhã. Corri para o quarto para estudar. Passei a tarde todinha estudando. Foi quando o João levou esse livro. O João foi embora, acho que, sei lá, 8 da noite, foi embora, não sei. Não, ele passou a tarde comigo, a gente foi jantar, ele foi embora, eu voltei pro hotel. Não consegui dormir direito, tenso. Fui dormir lá para, tipo, meia-noite, 1 da manhã, tentando dormir. Acordei 4 da manhã, ansioso. Não queria passar de perder a prova. E fui ler mais um pouco de informativo. E abri e vi esse livro aberto. Ele continuava lá aberto. O João, meu amigo, tinha deixado lá aberto, no último capítulo. Eu olhei para aquilo, olhei, falei, não vou estudar aqui, vou ler outra coisa. Mas olhei assim, folhei, vi que era só 3 páginas, 6 laudas, né? Aí eu fui ler. Fui para a prova. Na hora da prova, outra coisa engraçada é que eu encontrei um amigo meu, que hoje é juiz no Tribunal de Justiça de São Paulo, o tribunal mais, né, mais almejado, né? E ele chegou a ser juiz aqui no Maranhão por um tempo, o Anderson. Gente fina demais, ele é um mineiro. A gente não se conhecia, né? Aí ele olhou pra mim lá no coisa, e só de grupo de WhatsApp, pela fotinha, ele reconheceu. Ele, mas tu quer Aurimar e tal, é. Aí ele, Aurimar, tá cansado? Eu tô. Anderson, eu não aguento mais. Ele, Aurimar, eu também. Eu só não queria ser o primeiro. Aí eu falei, Anderson, eu não queria nem ser o primeiro nem o segundo. Terceiro em diante, já quero me livrar. Lá vai Anderson, pega o número 1, lá vai Aurimar, pega o número 2. A gente inaugurou o concurso. E dentro lá dessa sala, tinha uma colega, que hoje é juíza, minha amiga Adriana, é juíza de Morros. Ela chegou para mim, Aurimar, tu pegou o ponto 3, eu também peguei, bora revisar? Bora. Ela me fez uma pergunta, vamos lá, candidato,
Fale sobre ADC, legitimados, tudo. Falei rapidamente para ela. Fui lá para a prova, primeira pergunta, candidato, discorra sobre ADC, seus legitimados, previsão. Cara, né, o material que eu tinha lido na noite e a própria, na hora, a minha colega que me fez a pergunta para revisar. Então já foi a primeira pergunta que eu falei, gente, eu olhar, quando eu, né, lá na sala, É eu olhei para verdade isso? É verdade? totalmente verdade, cara, totalmente verdade. Inclusive hoje eu fui almoçar com um amigo que é juiz aqui também, que passou nesse mesmo concurso, e a esposa dele foi a única que foi assistir, né? Que é pública a sessão, pode assistir. Ela assistiu, eu nem vi ninguém. Tava tão nervoso que eu não vi ninguém lá no local, lá no auditório. E aí, hoje ela estava conversando com a gente falando sobre isso, ela falou, eu assisti, eu me lembro até que tu falou de Peter Harbler, né, na tua questão de constitucional, e eu disse que os dois melhores tinham sido tu e uma menina, que é a Ariana, que também é juiz aqui, que passa no concurso. E ela disse que o marido dela não passava. Falou, não, Alexios não passa, Alexios está reprovado, para tu ver como foi as coisas. E ela lembra das minhas respostas. E a segunda questão, o examinador vem para civil. Candidato, discorra sobre contratos, isso, contratos aleatórios, tudo bicho. Era o capítulo que eu tinha lido ali naquela madrugada, que João tinha deixado o livro aberto. Um livro velho, um livro de 2005, completamente desatualizado, mas eu li. Cara, quando ele me fez essa pergunta, eu olhei para cima, levantei os olhos pro teto e falei assim, eu não estou acreditando nisso. Eu fiz um sorrisinho assim, meio, estou tranquilo. Pá, aí pronto, para mim ele foi. Aí eu fiz, né? E tirei uma nota muito boa que me catapultou. Que Né? Eu era mandou o tu 80. escrever no azulejo da tua tia, né, pai? Tá aí, É, né? eu podia dizer, eu podia ter escrito médico, né? Talvez estava mais tranquilo a minha vida, não tinha perdido assim. Tempo, não perdido, digo, mas é muito tempo que a gente se dedica no concurso, abdicação. Enquanto tá todo mundo na rua se divertindo, brincando, viajando, a gente está lá sentado, estudando, vem os momentos de desespero, vem os momentos de angústia, de dúvida, de medo, todo um peso de concurso, de estudo, e você achar que não é Res- capaz. É, Resiliência, né? Uma das palavras, é, resiliente, passar por tudo isso e continuar, né, cara? eu não podia desistir ali não, cara. Assim, como eu falei, sou competitivo e eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz. Então, assim, a manifestação de Deus nesse meu concurso foi muito grande, cara. Eu pegar o ponto 3 depois de ter derrubado, na hora que estava saindo da minha mão, caiu o cartãozinho que eu não sei qual era. Podia ser um ponto que eu não tinha chance, que eu tinha um ponto lá que eu digo que eu não tinha chance, que era penal, processo penal, constitucional e. Não, tributário e empresarial. Eu falei, se eu pego esse, eu tava reprovado. Acho que eu não ia fazer a prova, porque eu não ia querer passar essa vergonha. Enfim, né? Saiu o resultado no dia 15 de setembro, acho que 4, não, dia 25 de setembro saiu o resultado. Eu estava numa clínica, estava meio ruim da garganta. Quando começo a olhar no grupo do WhatsApp, vai sair o resultado, vai sair o resultado. Abro o site do CESP, carregando devagar, devagar. Quando eu clico no edital, a Aurimar de Andrade Arraes, né, na ordem alfabética, 9,63, minha prova oral. Bicho. Eu não acreditei. Eu dei um grito dentro da sala. Eu passei, passei. Rapaz, fui pro médico, o médico me chamou, eu falei, doutor, eu quero ir embora, doutor, que eu passei no concurso, eu vou ser juiz, eu vou ser juiz. Aí meu pai, por acaso, me ligou nessa hora, não sei porque meu pai ligou, ele estava com minha irmã, Lidiane, e eu atendi, ele falou comigo, eu falei, pai, seu filho vai ser juiz, pai, seu filho vai ser juiz, seu filho é doutor. Aí ele começou a chorar e tal. É, meu amigo. Enfim, cara, mas assim, é o que eu estava falando, de você visualizar onde você quer chegar, porque isso te determina, isso te faz se dedicar. Quando você se visualiza alcançando aquele objetivo. Porque para mim foi um dia mais feliz da minha vida, cara. Quando saiu o resultado, A- como foi do TRE. Pois é, a Fernanda é uma colega nossa aqui que estuda com a gente. Ela fala muito disso, ela fala de visualizar, né? Tá aí Uhum. a Eu falei para Fernanda. eu falei para Darquinho, né? Com Darquinho, que não sei se ele gosta de ser chamado Darquinho, mas para mim assim vai ser Darquinho, Darks, que deve estar assistindo. Cara, É, e deixa. eu falei para ele, ah, Pois é, filosofando essa questão, quando você visualiza muitas coisas, o seu cérebro não sabe, não diferencia o real do imaginário. E ele vai criar formas, né, através do teu corpo, né, de concretizar as coisas. E muitas coisas na minha vida eu visualizava, inclusive uma, sei lá, não posso nem dizer aqui que tu conhece, de querer ganhar um montante.
Aham. E, Fala, pô, revela aí. e do Revela aí, nada ganhei no revela pro Brasil. mutante. Revela pro Brasil, bicho. Eu não tenho problema nenhum, Não, não, mas, não, não é tranquilo. entendeu? As Coisa pessoas, de gente, o pessoal foi uma grande sorte, viu? Então, assim, não vamos dizer o que foi, mas o cara foi abençoado com uma sorte grande. Poucos no Brasil. quanto e quantos milhões, né? Qual é a Não probabilidade? sei. Quantos? 60 Um em 500 bilhões? milhões? Pois é, mas É. é sorte, né? Ele teve sorte. Mas é isso. O pessoal não está deixando dúvida, não, porque. Olha, Fernando, o poder da visualização é tudo. J. Souza, vamos que vamos, professores. Prova no módulo de 2013. Pois é, ninguém deixou dúvida, cara. Então, só para finalizar, a gente já está 1h30, não sei se tu sabe, conversando, né? Eu tava tentando olhar aqui, eu falei, gente, é 1 hora e meia, passa muito O rápido, assim, é Instagram legal. derrubava com 1 hora, mas agora não. Eu tava pensando nisso, que seria derrubado quando fizesse 1 hora. Não Mas tá assim, mais assim. eu gosto de dividir essas experiências, tem as experiências práticas, né, de forma de estudo, mas eu acho que é importante você também dividir essas experiências pessoais, né, para que as pessoas possam ver que é possível, né, acreditar, se dedicar, né, eu acho legal demais, né. Pois Então, é. assim, Até, até 2013 eu não consegui conversar com nenhum auditor assim que se preparava. Eu lia fórum para os concursos, entrevista com os aprovados, entendeu? rapaz, Júlio, eu ligava para pessoas que eu nem tinha tido contato, mas sabia que tinha passado, e eu com muita humildade chegava, cara, tal, como é que tu estudava, como é que tu estudou? Ele falava, ó, fazia isso, isso. Então, assim, pegar a experiência de quem já passou é importante. E eu tenho certeza que todo mundo que passou sempre tá disposto de ajudar, sabe? Porque sabe a luta que foi. Eu não Pois conheço ninguém é. que eu tenha perguntado que tenha se negado de me ajudar em tirar uma dúvida de concurso, alguma coisa, de método de estudo que seja. Eu sempre Sabe? falo, Porque. eu gosto demais de pessoas que me perguntam, porque é interessado, entendeu? A gente vê tantas Uhum, pessoas interessadas e muita gente me chama no WhatsApp assim, desculpa, eu sei que você é muito ocupado, e eu respondo com o maior prazer, porque eu me vejo naquela é, fase de curiosidade, de querer orientações. Meu amigo, agora vamos falar da magistratura, só para finalizar aí, ser vamos humano lá. ser humano gosta mesmo é de história. Vai, conta aí, só 2 casos aí para finalizar. Ninguém deixou dúvida, a live foi completa, falaram. Foi muito completa a live, só tenho a aprender com vocês. Live top, foi massa, ali da Raiz, né? Então, conta, Valeu. conta 2 casos aí de juiz, cara. Um que te aterrorizou, te assustou, e um que te emocionou aí atuando como juiz. Vamos lá. Tá, eu posso falar até de um que foi também engraçado. Eu vou começar pelo engraçado. Não, de emocionar tem vários. Teve um que eu tive que sair, inclusive, da sala, né? Que eu comecei a chorar, assim, né? Porque era um caso de um pai, 4 criancinhas, né? Ele estava preso, né? Cometeu um desatino na vida, homicídio, né? Matou uma pessoa em defesa da honra da mãe, né? Parece que a pessoa estava lá numa discussão, era o ex-companheiro da mãe dele, e na discussão, ambos com faca, ele esfaqueou o cara morreu, ele estava preso. E nesse dia, as crianças não podiam entrar, logicamente, na audiência, né? Eu fiz a audiência e tal, e ele só pediu no final: doutor, eu poderia olhar meus filhos? Eu nunca tive esse problema, sabe? Eu acho que não é sendo grosso ou sei lá, que seja, que eu vou fazer minha autoridade ser respeitada, né? Lógico, tem situações em que a gente tem que falar com um pouco mais de firmeza, porque tem umas pessoas que ainda tentam querer desrespeitar, e a nossa autoridade tem que ser, né, mantida. Eu chamei, né? E nesse dia, como ele ainda o processo ainda ia andar, né, não havia mais motivos para manter ele preso, né, preventivamente. E aí as crianças chorando, abraçaram, tal, 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 eu fui para fora, né? Eu acho que foi um dia que eu me emocionei, não sei por quê. Já peguei vários outros casos. E aí fui lá para fora, né? Aí eles vieram lá, a moça, a esposa dele com os filhos, falou: doutor, quando é que ele vai sair? Eu falei: olha, o caso do seu marido é um caso sério, né? Ele vai ser submetido ao tribunal do júri, né? Porque é um crime contra a vida. Mas hoje ele vai jantar com vocês, que era uma audiência que já estava no finalzinho da tarde, tipo 6 horas da tarde. Eu falei: hoje ele janta com vocês. Rapaz, o guri me abraçou. Veio na minha perna, que era uma criancinha, me abraçou: obrigado, doutor, obrigado, doutor. E foi muito difícil, sabe? Porque ele começou a chorar, né? O pai também. E assim, são essas coisas que às vezes emocionam. Como teve outros casos também de. Geralmente as audiências criminais são as mais pesadas, né? As pessoas cometem desatino às vezes. Tem pessoas que realmente são tendenciosas ao crime, mas tem pessoas que são movidas por um impulso. E as consequências da lei vão ser aplicadas e, enfim, né?
E teve outro caso que o cara estava na cadeia já há algum tempo e o filho nasceu ele lá. Ele nunca tinha visto. Era um bebezinho, ele pediu para ver. Aí ele olhava a criancinha assim, sem olhos, sem, bebezinho, cara. E eu, bicho, me levantei, que eu não posso, né? Aí, enfim, então tem uns casos que são muito pesados. Teve outro que foi muito pesado, que foi o Ministério Público propôs uma ação de retirar os filhos de uma mãe. Eram tipo 8 filhos que ela tinha. Ela morava numa casa realmente de nenhuma, era casa de terra batida, as crianças cheias de mosca e tal. E era para dar em guarda e depois em adoção para uma família que compunha um povoado próximo. O povoado era só de irmãos, todos professores com condição de vida boa, que já tinham outras crianças adotadas. Cara, foi muito difícil você ver uma mãe entregar seus filhos chorando, rios, mas ela mesma dizendo que não tinha como, era a melhor coisa que ela podia fazer pelos filhos naquele momento, já que ela não tinha condição de fazer, era oportunizar uma oportunidade de vida para eles, né? Eu fui pleonástico aí, fui repetitivo, redundante, mas essa era uma oportunidade que ela podia dar para eles, então foi muito difícil, cara, muito difícil sair crianças, e um deles, né, ficou muito revoltado, e o pai que estava adotando o casal, foi lá conversar comigo dizendo que queria, não podia ficar mais, não tinha mais o que fazer. Eu falei, não, o senhor sabia desde sempre que não podia, e o senhor não vai fazer isso com essa criança. O senhor não vai recusar, rejeitar ela, não. Não, doutor, então tá bom, tá, tá. Então, muito bem, obrigado até hoje. Continuo tendo contato com a mãe, então, sim, ficou com uma grande família. Caso engraçado. Caso engraçado foi esse foi engraçado mesmo. Tinha um mudinho lá em Nunes Freire, minha comarca, que ele era drogado. Infelizmente, ele vivia sendo preso porque ele cometia furtos, né, para o vício dele. E numa dada situação, numa festa no município próximo, a polícia prendeu baderneiros, né? Deteve, ficou só para poder liberar ao longo da manhã. Esse é engraçado, cara. Esse é um caso que, inclusive, o Estado do Maranhão foi processado na Organização dos Estados Americanos, cara. A mãe dele achou que a polícia tinha sumido, né? Exterminado ele. A polícia foi soltando um por um, ele foi um, soltou, e ele, em vez de ir para casa, ele pegou, foi um ônibus, foi parar em Santa Inês. Em Santa Inês ele foi parar pedindo dinheiro, passagem, sei lá. Eu sei que ele foi parar no sul do Pará. A mãe dele foi na delegacia, cadê meu filho? Não, soltamos ele. Ninguém sabia. Ela fez campanha na televisão, processou o Estado do Maranhão na Organização do Estado do Maranhão, até que numa reportagem encontraram ele lá no sul do Pará. Ela foi lá e buscou ele. Aí ela tatuou no braço dele o telefone dela, os 2 números. E Pronto. foi engraçado porque nessa audiência ele era mudinho, a gente não tinha um intérprete. A intérprete era a própria mãe que entendia a linguagem rústica deles, né? Algum gesto e tal. Ele pedindo R$ 2 cigarro para mim, na audiência. Aí ele fazia assim, eu falei, não, não pode, ó, acabou. Aí ele teve uma, teve uma hora que ele falou assim, que ele apontou assim, o quê? Tu vai me quer me esfaquear? Eu falei, ó, eu te dou tiro, rapaz, eu te boto na cadeia. Eu te boto na cadeia. A promotora começou a rir, cara. Eu depois fiquei assim, meu Deus, olha só, eu aqui. Mas enfim, antes de começar a audiência, né, eu tava ali, aí ela, não, doutor, ele tá dizendo que quer um cigarro, quer R$ 2 para comprar um cigarro. Enfim, e caso perigoso, cara, assim, a gente trata com gente perigosa, né, com pistoleiro, com traficante, com faccionado, né, nos primeiros momentos da minha vida, assim, a gente cai como juiz no dia para noite, e você já vai fazer audiência, você nunca teve experiência, e você vai ter que fazer, né, aprender nos trancos e barrancos, tirando dúvida com alguns amigos. Então, do dia para noite, eu era aquela pessoa que estava na minha casinha tranquilo, nunca tinha estado próximo de pessoas que respondiam a crimes, né, crimes graves que sejam, né, e ali eu estava a partir de então de frente com pessoas, né, que tinham cometido homicídios, outros crimes de execução, tráfico, enfim, faccionados. E teve um que ficava me olhando muito, né? E eu, naquele momento ali, eu falei, perdeu alguma coisa aqui? Se eu tá com algum problema? Tinha que falar, né, pra ele. Não, não, não. Eu falei, pô, então vira a vista pra lá. Não olhe pra mim, não. Tá? Assim, eu tentava, de alguma forma, manter uma tranquilidade, a respeitabilidade pela audiência, né? Porque se você perder o controle, se você perder o seu respeito, você, ali, como a gente costuma dizer entre a gente, né? Você tá aniquilado, né? Mas assim, eu não tive nenhuma circunstância de medo até então. Tive assim ameaçazinhas bobas, por exemplo,
que o vigilante do fórum veio me trazer a notícia que os traficantes estavam querendo incendiar meu carro, né? Que meu carro ficava na porta do fórum. Aí eu falei, meu amigo, vou fazer o quê? E sem ideia, não vou fazer o quê? Deixa. Mas assim, nunca foi nada colocado em prática, nunca recebi ameaças direto, mas já enfrentei processos de crimes mesmo que realmente, né, tira um pouco da paz da pessoa, né? Mas graças a Deus nunca nem aconteceu nada nem perto de concreto, mas é uma profissão de risco. Ser juiz não é fácil, a gente tem vários casos aí de juízes que já foram, né, assassinados. A gente mexe com interesses de gente grande, de gente perigosa, né? Não é o que acontece todos os dias. A gente lida muito mais na comarca de trânsito inicial, no interior, com essas coisas triviais, né? Banco, coisas de lojas, atrasos, dívidas, que seja. A parte criminal, a depender da região, por exemplo, a minha região atual é muito tráfico de drogas. Para mim se tornou uma coisa muito tranquila. Eu converso com eles, com os acusados, né, depois da audiência, às vezes eu até aconselho, falo, olha, você está novo, você não tem, vai estudar, tal, você gosta de jogar futebol, se dedica, tem gente que você não pode aceitar essa condição da sua vida, tal, enfim. A gente conversa, muitas vezes eu converso, como eu até digo, às vezes, a promotora, às vezes, ou o servidor fala assim, doutor, o senhor perde muito tempo com esse pessoal que não tem jeito. Eu falei, não, eu converso, acho bom, cara, vai que algum deles se queira sair daquela situação. Às vezes o Enfim, cara só precisa de um olhar no olho, né? Não teve pai, não teve é, ninguém, né? é Mas complicado. Rapaz, teve um que foi até engraçado. Como era o nome dele? Não me lembro agora o apelido, Pinduba, não sei. Sei que ele, numa dessas conversas, né? Depois ele meio que se ajeitou, né? Foi para a igreja, trabalhou, foi contratado pela igreja para trabalhar lá e tal. Aí numa das audiências seguintes dele, eu cheguei, e aí, Pinduba, não me lembro qual é o apelido dele. Ele me deu um corte. Essa foi a primeira vez que eu aceitei um corte de audiência e achei bom ainda. Pinduba não, Pinduba morreu. Meu nome agora eu sou Clemilton e não, naquele ali já não existe mais. Eu falei, olha, olha, eu virei para o promotor, tá vendo? Levei um corte aqui, mas gostei, agora sim. pois é. Tem essas coisas engraçadas, cara, assim, mas é muito trabalho também, né? Tem muito trabalho mesmo, né? Para ser juiz, assim, não é glamour, não, viu? Se algumas pessoas estiverem pensando. Não desmotivando quem tem um sonho, quem tem a vocação de querer ser juiz, né? Mas, enfim, Cara, não deu tempo eu pegar uma foto aqui, tu com cabelo e tu hoje sem cabelo, só de estresse, né? ai, Com o juiz, bicho, velho. ó, o cabelo tá ralinho. Eu já fui Pois é, cabeludo, cara. Tive cabelo aqui, ó, na altura do rosto aqui, ó. pois Hoje o é. cabelo tá indo É isso embora. aí, meu amigo. Dê um recado aí para quem quer ser juiz aí. Eu vi que muita gente aí tava fazendo referência a outras pessoas. Olha aí, escuta e tal. E aí, quem tá estudando aí? Dê um recado final aí. A gente tá indo quase para 2 horas de live. Meu Deus do céu, mano. É legal essa conversa, pra tu ver, né? Eu tava com essa resistência de fazer essa live, mas vamos lá. Cara, assim, se você tem um sonho de ser juiz, se você se vê, é uma coisa que você tem uma vontade, né? É aquilo que você já internalizou, que você quer se realizar, corre atrás, né? Tem que correr atrás, tem que se dedicar, tem que realmente querer, né? Não desistir. A pessoa só pode parar de estudar quando tomar posse, quando entrar em exercício. Não adianta só passar, não, vou parar de estudar agora, não. Então, assim, não é nada sobre-humano, né? Como eu sempre digo, que a chave do sucesso para a passar no concurso é disciplina e dedicação. Se você tiver disciplina, se você se dedicar, você vai passar. Uma hora vai, você só não pode parar. Você se cercar de pessoas que estejam com o mesmo propósito é importante, porque você fica contaminado por essa vibe de concurso, você troca experiência, você troca conhecimento. Eu, com esse meu amigo João Viana e com o André Guimarães, que era da área jurídica, a gente tirava dúvida um do outro, perguntava, fazia perguntas e tal. E cada vez que fazia uma pergunta para mim, eu não sabia responder, e vinha a resposta, eu aprendia. Cada pergunta que a pessoa respondia, eu aprendia. Então é isso. Não desistir, é uma carreira bonita, não é fácil, não é fácil. A carreira, principalmente assim, no Nordeste, não é uma carreira fácil, porque os interiores do Brasil não são estruturados, então não é uma vida confortável, é uma vida que te cansa também, né? Mas ao mesmo tempo ela é gratificante. Eu me sinto muito gratificado quando eu vejo que eu resolvi uma situação de alguém. Às vezes, quando eu pego um processo que já está parado há muitos anos, eu vou lá e resolvo. A pessoa, eu já recebi, eu não posso aceitar presentes, né? Jamais aceitaria. Mas tem pessoas no interior que são pessoas muito simples e elas são muito gratas
até às vezes por você atender ela. E uma característica minha que eu sempre escolhi ser é ser um juiz acessível. Lá em onde foi minha primeira comarca, as pessoas me encontravam no supermercado, falavam comigo, eu conversava, e quando chegava, e falava, doutor, eu nunca vi um juiz para conversar com a gente. Eu ia na lanchonete, conversava com todo mundo, falava de futebol. Então, assim, eu sempre quis ser acessível, mas nem por isso eu perdi meu respeito. Ninguém nunca me desrespeitou. Então, assim, eu achava legal você ser acessível, sair dessa figura distanciada, né, de quase como o pessoal fala, ah, é um deus, não. Mas era isso, assim, eu gostava de estar acessível, de estar próximo às pessoas. Eu recebia, as pessoas chegavam lá, levavam um bolo, um pão, eu falava, olha, eu agradeço, eu sei que é de coração, mas eu não posso aceitar. Se a senhora quiser dar para os servidores, eles vão aceitar, pronto. Aí davam lá para os servidores, tal, um bolo, tal. Mas eu, assim, eu me sentia feliz, porque eu recebia de volta esse agradecimento. Coisa simples, que era o meu, eu estava sendo agradecido pelo meu trabalho. Eu estava fazendo Hum, apenas meu trabalho, mas estava é, recebendo em recompensa, né, esse agradecimento, ver a satisfação da pessoa em ter resolvido sua situação. Essa é a parte bacana. é isso aí, Eu, meu eu, amigo. eu incentivo, né? Tem várias carreiras, né, que tem a vida um pouco mais tranquila, né? Eu não sei por que foi, eu tinha uma visualização, talvez por ter trabalhado no TRE, e eu via que o juiz, né, decidia aquela situação, era quem, onde assim, mandava, resolvia, a última palavra dele. E eu, como era assessor, eu falei, não, eu quero chegar um momento em que eu vou assinar minhas próprias decisões. Eu não vou mais fazer decisão para alguém assinar. E, enfim, sou hoje, tal, posso dizer assim, com muita, tenho umas minhas dificuldades, tenho minhas dúvidas em alguns momentos, tenho meus momentos em que eu fico, às vezes, pensativo, por conta da estrutura que a gente tem, a dificuldade de vida que é também, né? Você é uma carreira, como eu digo, a gente lida com risco, né? Então você fica temeroso por algumas coisas, preocupado com sua vida, mas graças a Deus nunca tive nenhum problema. A vida vai passando e a gente vai ganhando experiência e aí a gente vai amadurecendo e vai, né, tentando sempre ser, né, ser um bom juiz, ser o melhor juiz que a gente puder ser, né, na nossa comarca para poder devolver para a população, né? Tá devolver aquilo que se paga no salário, a gente devolve em direitos garantidos, né? Essa é uma parte boa. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade, É, né? Homem-Aranha, Homem-Aranha. isso, Meu exatamente, amigo, exatamente. obrigado demais aí, tá? Eu que agradeço, bicho. Valeu. Obrigado, pessoal aí que acompanhou aí a nossa live. Vai pro YouTube? Vai pro YouTube, vai ficar salvo aí, tu pode mandar É print bacana, é depois eu vou bacana. editar, mandar pro YouTube. E eu não sei Beleza. nem o que falar pra ti, cara, eu me emociono em falar contigo, né? Cara, Tu é um irmão pra mim, tu é um não, para irmão, mim cara. também, cara. Assim, tu sabe muito bem disso e só para deixar para os outros aqui, porque eu sempre falo isso para todo mundo. Eu e Júlio, a gente tem alguns entreveros de vez em quando, mas isso é natural de uma verdadeira amizade, que num dos meus piores momentos de vida, esse cidadão aí, pelo tom da minha voz, numa ligação, ele percebeu que eu não estava legal e foi bater lá na minha porta. Ele não foi nem ligar de novo, ele só bateu na porta. Ei, bicho, o que foi? Tu tá estranho, tu tá triste, alguma coisa. Então, assim, para mim foi um fato que nunca esqueci, né? Então, assim, é Pois é. bem, bem legal isso aí, cara. Pois Então, é, assim, cara. é Mas amizade. nossas diferenças aqui nos complementam, né? Eu sou muito É, otimista com as coisas e às vezes eu te pergunto por que tu consegue ver coisas que eu não vejo. Eu sou muito inocente e às vezes preciso de uma visão de alguém mais cautelosa, né? Então é isso, cara. e Tu é um por irmão pra último, mim, tu é um irmão pra mim que eu confio tudo, tudo mesmo. tu também, É, sabe que eu eu confio tudo aprendi em até a ti. dizer eu te amo, meu amigo. Você é Ei, um peraí, não, irmão, aí já tá você. descambando para um lado aí, mas tudo Tira bem, eu esse também. complexo. Amor é amor, cara, de irmão, de. Então é isso. Então Obrigado, tá cara, bem, cara, por fazer o tudo. coraçãozinho aqui, ó. Pois é, Fazer o obrigado por ter coraçãozinho. aceitado tudo aí, Eu só queria essa no live. finalzinho, cara, que eu não sei se minha mãe ainda tá assistindo depois de 2 horas, né? Minha irmã e tal, mas assim, é mais um fator para quem tá estudando. Eu muito sonhei no dia da minha posse dar essa alegria para meus pais, né? Porque meu pai e minha mãe, assim, se esforçaram dentro das limitações deles. E assim, foi com muita, muita luta, né, que eles conseguiram me oportunizar, né, essa chance de estudar, né, e eu poder retribuir para eles com uma vitória, né, de ter um filho doutor. Pois É é. isso. A dona Neila é minha tia por adoção. É demais. Ir no É, São Luís e tomar um café com ela.
frequenta a minha casa sem nem eu estar lá. Não, mas é meu carro de Se ti, não é por mim, né? nem de ti eu gosto da tua mãe. É tudo que tem. Parece que homem Ah, depois pô, não gosta. É eu isso não aí, meu posso eu amigo. não posso me emocionar porque eu já não sou muito bonito, né? Aí eu A começo a me Raíssa emocionar, tá minha cara chorando começa. aí, ó. A Raíssa tá chorando aí, Raíssa Tibão. Mas é Não, isso, meu amigo. eu não posso me emocionar que a minha feição já não ajuda muito. Não, Pois chorando é. aqui, fica Tá, feio o vídeo. tá fraco de feição, né? É Ah, isso aí. exatamente. Pois tá, todo mundo Valeu, agradecendo aí, pô. pessoal. Todo mundo Valeu, aí. pessoal. Tem gente Valeu. chorando aí, viu? Tem lágrima Eu, eu ameaçando espero que eu aí do tenha. Josiel. Mas Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, cara. É legal quando a gente troca essa experiência, passa a nossa experiência de vida que a gente passou, e isso de alguma forma inspirar as pessoas é que as bacana. pessoas observarem nesses momentos que acho que é indicativo que está indo no caminho certo. Porque se não Não, tiver dificuldade, alguma coisa está errada, né? não, cara, e o É isso bom, aí. assim, depois que a gente passa pela dificuldade, aí a gente acha legal poder dizer que foi difícil, né? Pois Que seria é, que seria da vitória se você não tivesse nenhuma dificuldade? Então, só, teria mérito nenhum. não é nenhum. Tipo assim, te deram. Me deram aqui um carro. Enfim, não, cara, mas é gostoso quando não é fácil, o caminho não é fácil, não é leve, mas o resultado final, se você não desistir, é muito gratificante, é muito gostoso. Para quem está nessa área, você vê assim, eu Pois é. consegui. Isso é muito, para mim, enfim, foram as duas grandes alegrias da minha vida, que foram quando eu saí no resultado no TRE. Eu passei um fim de semana todo sem dormir, porque eu pensava na L200 amarela Savana que eu compraria, que eu nunca comprei. Pois é. Mas, enfim, eu passei 3 dias sem dormir. É isso aí. Valeu, meu amigo. Pois Um tá, abraço gente. forte, Obrigado. viu? Boa noite a todos aí. Vou E salvar a tchau, né? live. É, 2 horas, cara. Pelo amor de 1h40, 1h50, viu? Recorde aí. E o pessoal Bacana. até o final. Gente, boa noite. Obrigado aí. Valeu, Depois, pessoal. tchau, tchau. Um abraço, tchau.